Então, só para dar um toque, né, galera? A ideia da gente é fazer uma discussão. Eu pedi para a galera apresentar o que é que eles já fizeram com relação a jogos, como é que eles veem os jogos em relação ao que a gente pode fazer enquanto ser humano. A palestra, o título da palestra é uma provocação, né? Aquela ideia de que livros não mudam o mundo, mas livros mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então tem um sentimento muito particular que isso é verdade, né? Que a gente pode trazer muitas coisas legais para o mundo. E especificamente eu sinto que jogos, de forma geral, principalmente de tabuleiro, né? Os não digitais, eles mudaram o mundo de vocês. Então acho que através dos jogos vocês fizeram coisas diferentes, que talvez vocês não caminhos que vocês não trilhassem. E aí isso, obviamente, tem depois uma segunda wave, que é agora eu quero mudar o mundo através disso aqui. Então, pequena apresentação, quem são vocês? Sim, bom. Eu sou o Rafael, eu sou... já falei sobre isso, então deixa eu mistério. Começa então, tá bom. Eu sou Pedro Lato. Gosto muito de jogos desde que eu sou criança, mas conheci jogos de verdade com ele em 2012. Porque eu sempre desejei que eles existissem, não sabia que eles existiam. Jogos analógicos dentro da escala que eles existem, inclusive são bem distribuídos no Brasil e no mundo hoje. Comecei desde 2013 e cuido hoje de um acervo do Fora da Caixa, Biblioteca de Jogos, que é um acervo de tá lá com quase fazendo 1000 jogos diferentes. Então considero ali, faço um trabalho mais do que de alguém que explica, mas de alguém que indica jogos. Então, tipo, um trabalho de sommelier ali. E dentro disso, permeando, contornando isso, eu já trabalhei no Ideia Jogos, com a criação de vários jogos educativos ali, por uns 2-3 anos até 2017. Ali dentro também cresceu o Taulong, que é um projeto meu, do Docs, que trabalhava comigo ali na época, que é um jogo que foi lançado internacionalmente. E já dei aula durante um semestre sobre conceito geral de jogo e o que é jogo no curso de Jogos Digitais do Centro Europeu. E volte e meia estou abraçando essas ideias diferentes. Sou também ator, dançarino e artista de modo geral e gosto muito de pensar jogo dentro dessas coisas, né? Mais ou menos a partir daí que eu vou trazer alguns insights também. Eu perdi um pedaço, a tua formação então é do... Minha formação não mencionei, eu sou designer, formado ali pela UTFPR. Além disso, eu também sou formado ator, mas aí é um pouco mais informalmente, curso livre. E galera, por favor, como a gente está com um grupo bem pequeno, é muito fácil de fazer interrupção, se vocês acharem que alguma coisa... e que a atuação trouxe, já pergunta logo, que vontade. Então, eu fiz uns slidezinhos que o Arthur comentou, mais traga foto, coisa assim. E, nem a ideia nem ser nenhum tipo de apresentação acadêmica, trazer um ensinamento, nada assim. Eu só basicamente ilustrar algumas coisas que eu fiz com fotos e daí, como eu vi que era mais uma ideia de uma conversa, assim, uma provocação, eu trouxe umas reflexões que eu tenho tido recentemente com o jogo, baseado no que eu vejo de aplicação de trabalho, que eu vou comentar, mas basicamente eu tendo cada vez mais para jogos em função de educação. Assim. Tenho também muitas tendências assim, artísticas experimentais, depois que o Pedro pode trocar uma ideia disso, mas eu queria trazer esse ponto por que eu acho que o jogo também tem é muito rico como terreno de exploração de potencial educativo. Mas enfim, falar aqui bem rapidinho sobre, então, dar o contexto. Quem sou eu? Então, eu sou estudante de psicologia ainda, não sou psicólogo, era para ter me formado ano passado, adiei uma matéria, foi um risco calculado, mas como eu sou de humanas, mas assim, eu entrei em psicologia querendo trabalhar em educação já, eu nunca quis fazer clínica, e eu pensei, bom, vou estudar eu quero estudar educação, eu tenho que entender pessoas, então eu vou fazer psicologia para entender pessoas. Acertei, apesar da lógica, depois que eu ter entrado no curso eu falei, não é exatamente assim que funciona, mas foi uma certa sorte que deu certo, assim. E daí aquela coisa assim, é engraçado, eu não gosto de me apresentar como game designer, porque eu tenho um certo preciosismo de academia que, você tem que ter um respaldo social para falar as coisas, assim. E, eu não fiz design, eu não fiz game design, mas eu li, muita coisa já por fora e eu jogo jogos analógicos desde uns 7 anos com Magic, assim.
Comecei com Magic, daí foi conhecendo coisa lá, jogo de tabuleiro, por volta de 2011, assim, eu joguei Warhammer, jogo de miniatura, eu joguei tudo que é TCG, e daí quando eu conheci os tabuleiros eu falei, meu Deus, isso é muito da hora também, porque é um universo de possibilidades, né? O Magic é muito legal, mas é um jogo, né? E daí tabuleiro tem uma variedade gigantesca. Como foi esse teu contato inicial? O Pedro já disse que assim, o primeiro contato dele mais de perceber isso foi no peão? O primeiro contato com esse universo específico de jogos analógicos foi aqui no Pinhão. Ou na Curitiba Lúdica? Não, foi no Pinhão. Ah. Como é que você chegou no Pinhão? Por que você... Eu estava fazendo design e eu já conheci o Catan e o Carcassonne, que eram 2 jogos. Eu não sei o quanto vocês são... Conhecem vocês são do curso de quê mesmo? Qual é o curso? Eles respondem. É design, mas eu sou de jogos digitais. Digitais aqui. Tá, galera de jogos digitais em geral. Você? Produto. Ah, massa. Mas a galera tá fazendo a disciplina dos jogos tabuleiro, tá ligado? Então ela já foi apresentada. Então, eu conheci o Catan e o Carcassonne através de primos, assim, eu sempre procurei essas coisas na vida, eu acho que o jeito mais legal de ilustrar é, vocês gostam de dragões? Gostariam que eles existissem? Que pena, eles não existem, né? Mas se eles existissem, vocês provavelmente tentariam andar em algum momento da vida de vocês. É mais ou menos a minha sensação ao longo do meu crescimento com jogos de tabuleiro. Eu sempre ia na ReHap, na PB Kids, ia na estante de jogos de tabuleiro e via os mesmos jogos. Às vezes aparecia uma coisa ou outra que surgia meio que assim para parecer de diferente, mas de fato assim, o Catan e o Carcassonne foram os primeiros que apareceram, assim, que eu falei, nossa, isso existe. Só que aí, um pouco depois que eu conheci o Catan e o Carcassonne, eu viajei para fora, fui numa loja dessas para comprar o Catan e o Carcassonne e a loja tinha muitos jogos. E foi tipo a saída da caverna de Platão, assim, foi tipo, me dá esses 2 aqui, eu vou embora. E tipo, meio que guardei isso aqui dentro de mim, tipo, encarcerei a sensação. E aí quando eu fui fazer design, depois de passar um ano fazendo direito, o que faz sentido, mas você sabia disso. Não lembrava, não sei. Mas quando eu fui fazer design, tem aquele momento no começo da faculdade que o professor pega e fala, então vamos... O que vocês querem? O que se imagina trabalhando? Ainda mais no design que tem tipo 700 áreas para você trabalhar. E daí eu peguei e lembrei do Catan e falei, acho que eu gostaria de trabalhar nessa empresa Rio Grande Games, talvez uma coisa do tipo, um dia na vida, quem sabe, qualquer coisa assim. Trabalhar na Rio Grande Games é a mesma coisa que o cara sonha trabalhar na Blizzard, tá ligado? Mas é que tipo, não é necessariamente nela, mas era a referência que eu tinha. Mas eu comentei daí, ele falou, ele eu não sei se dá ainda, o Lacqua. Uhum. Então, não aqui na PUC, mas na escola dele. Então, era o Lacqua, e daí eu comentei com ele, e ele falou, olha, tem um professor lá na PUC, eu estudava na UP na época, o Arthur, que faz isso semanalmente. Eu falei, sério? Ele falou, sério? Eu falei, então tá, eu vim. Por que eu estou fazendo questão de fazer esse tipo de coisa? Porque eu tenho um sentimento muito forte também, que a gente vez por outra, a gente não percebe quando esses momentos acontecem na vida da gente. A gente vai perceber isso 5 anos depois, tá ligado? Então, de certa forma, se for para a área dos jogos tabuleiro, isso já aconteceu com vocês. Já teve um professor esquisito, cabelo azul, que já botou vocês em contato. Mas eu vou querer desenvolver isso ou não vou querer? Vou querer aproveitar coisas desse universo para levar para outros lugares ou não? Então, e também para as outras pessoas que vocês conhecem. Às vezes é somente essa provocação da pessoa vir aqui no Pinhão uma vez, ou ir na Fanbox uma vez, ou ir em algum lugar, que a pessoa começa a jogar para sempre. Né? Eu dei muita sorte que esse final de semana, quando eu fui na Lens, que é também um café que tem jogos tabuleiro, estava chegando lá um grupo que era 4 pessoas conhecidas de um amigo meu que estava lá jogando com a gente. E aí, quando chegaram essas 4 pessoas, a galera ficou do lado de fora do negócio, não queria nem entrar, tá? Tava meio assim naquele, não sei se, não vamos entrar agora, não sei se a gente entra. O pessoal já conhece Magic, já tinha um contato com alguns jogos assim, mas estava meio em dúvida se entrava ou não. Aí o Jorge foi lá e fez, não, bora, botou uma mesa lá pra galera, jogou alguns jogos, aí eu descobri depois que ele já tinha jogado um outro jogo, acho que o Azul e algum outro jogo. Então, na hora que eles chegaram ali, eu conseguia ver no olho da galera que estava vendido. Assim, que a partir de agora eles iam voltar lá todo final de semana, ou que eles iam comprar os jogos. Foi através dessa empurradinha que a gente deu pro cara entrar na loja que fez eles começarem uma coisa nova na vida deles. E contigo tu tem o sentimento de que foi mais ou menos quando, assim... Então, tem vários momentos, assim, porque jogo realmente é uma coisa que tá, tipo, cada vez mais eu vejo como uma parada que estava muito presente sempre na minha vida. Assim, tipo, eu comecei a jogar Magic porque eu via, tipo, uma galera, sei lá, tava na primeira série, tinha a galera, sei lá, da 6ª, 7ª série que jogava Magic no pátio,
E eu nem sabia exatamente que era um jogo, tipo, internacional, tudo. Eu só via as cartinhas e eu achava muito da hora os desenhos. E, tipo, sei lá, tinha aquelas cartinhas de salgadinho, assim, e, tipo, eu ficava, pô, deve ser mais ou menos uma parada assim, né? Tipo, era, tipo, muito mais complicado, muito interessante. E daí, tipo, um dia um desses piás, tipo, viu que eu ficava olhando sempre e falou, tipo, você não quer jogar e tudo? Ele me ensinou. Daí esse também foi um primeiro momento de uma coisa que eu acho muito interessante de jogo, que é essa questão de socialização, assim, sabe? Que, tipo, pela primeira vez eu interagi com uma pessoa que, pra época, era, tipo, muito mais velha que eu, que era, sei lá, 4 ou 5 anos mais velha que eu. E daí, inclusive, depois ele me vendeu meu primeiro deck de Magic, eu comecei a jogar com a galera mais velha. Tipo, fui pra Ichiban, que hoje em dia é só de quadrinho, não sei quem conhece, né? Mas era, tipo, o point, tipo, Magic, coisa assim. E eu passava o dia lá jogando Magic com gente de tudo que é idade. Tipo, por um lado eu ficava super nervoso, tipo, caramba, eu tô aqui com os adultos, não sei o quê. Mas por outro era muito legal, tipo, nossa, eu tô aqui interagindo com pessoas completamente de outros contextos. E daí depois eu conheci também meio que pingar. Daí foi um dia na Ichiban, que foi a galera do Warhammer, que é um jogo de miniatura, não sei se alguém já ouviu falar e tudo, que é tipo, nossa, um trampo gigantesco, você tem que montar a miniatura, montar o cenário, pintar o cenário, tem todo um hobby além do jogo em si. E daí eles tinham um clube que existe até hoje ainda, que é o Tropas Polares, que é bem legal se vocês têm interesse de conhecer essas coisas. Assim. Esse vale a pena notar, logo com Tropas Polares, que eu acho que vão dar muitas dicas pra você lá daquele... Uhum. E aí comecei a jogar e tudo, e daí um amigo meu, tipo, ganhou de presente uma vez da avó, que foi pra fora uma vez, uma coisa assim, um Carcassonne, se não me engano. E eu jogava Magic com ele, daí a gente tava tipo, nossa, como que é esse jogo, vamos ver, daí a gente tava lendo as regras, a gente pensou, bom, não sei, quem conhece o Carcassonne aqui, e... Então, tipo, são várias pecinhas, assim, que você vai montando, tipo, um mapa, assim, com estradinhas, casinhas e tudo. A gente olhou pra aquilo e a gente pensou, tá, a gente tem que, tipo, montar o tabuleiro, e daí os bonequinhos devem, tipo, ter que andar de uma cidade pra outra, alguma coisa assim, né? Porque, tipo, é meio que a estrutura que a gente tinha, né? A gente começou a ler as regras, tava em alemão, a gente ficou, tipo, em tradutor e tudo, assim. E daí a gente viu, não, você vai e põe uma peça e coloca, daí a gente, tipo, não pode ser, isso tá errado. Tipo, é um jogo de tabuleiro. Ele tem que ter o tabuleiro. Você não pode, tipo, montar o tabuleiro no meio do jogo. E aí a gente, tipo, viu, não, tipo, era aquilo mesmo. A gente jogou, daí, tipo, a primeira partida foi bizarra. A gente tava achando que tava... O que é isso que a gente tá fazendo, né? Daí quando clicou o jogo, foi tipo... Caraca, como tipo, tem espaço pra fazer coisa diferente, assim, sabe? E daí eu comecei a pesquisar, daí eu achei o BGG, que não sei se vocês já conhecem ou não, que é o Board Game Geek, que é tipo o maior site repositório de enciclopédia, mercado, fórum, etc. E daí tem a versão brasileira, que é a Ludopédia. E daí quando eu cliquei no BGG, que ele supostamente cataloga todos os jogos que existem. Tipo, ele é tipo uma Wikipédia, então você vai lá e cataloga o jogo tudo. Tem mais de, sei lá, 11.500 jogos. E, tipo, não é um número de exagero, tipo, é meio que isso, eu conferi outro dia. E tipo, é muito absurdo. Tipo, eu olhei e falei, caraca, foi tipo a pílula vermelha. Mas, tipo, como que existe tudo isso, tanta coisa, tanta variedade, e não é tipo de 2 anos atrás. Tipo, tem jogo desde a década de 80. Mas eu fiquei tipo, caraca, como que existe isso? Eu nunca nem ouvi falar, sabe? É porque a gente tá muito acostumado no Brasil até aqueles... Assim, normalmente a galera conhece tipo uns 5 jogos que sempre joga, né? Banco Imobiliário, Jogo da Vida, Magiação, War, talvez mais um. Se a galera for muito desenrolada, começa a conhecer Batalha Naval, estratégia, combate, que era, nossa, super massa pra fazer nem isso, às vezes só xadrez, aquele que vem num tabuleirozinho, você vira do outro lado, é a trilha. E olha lá. Então a gente conhece isso, talvez 20 jogos se você for um cara muito desenrolado, tá ligado? E aí quando você chega num lugar que tem 11 mil jogos. Nossa, muito foda. E daí, tipo, pra mim foi isso que me puxou, que tipo, quanta variedade de experiências tem. Porque eu gosto muito disso, assim, tipo, conhecer coisa nova, ver tudo. Porque Magic era muito legal, Warhammer era muito legal, mas era tipo, era aquele grupo, porque você precisa ter o seu deck, você precisa ter as suas miniaturas. Então era sempre aquelas pessoas. E o tabuleiro, tipo, eu tenho um tabuleiro, eu posso ir jogar com qualquer pessoa, eu posso apresentar mais pessoas, tipo, pra entrar. As pessoas podem jogar casualmente. É bem mais complicado você jogar Magic casualmente e muito mais complicado você jogar Warhammer casualmente. Porque você tem um investimento não só de dinheiro, mas também de tempo, de aprender e tudo. E daí foi por aí, assim. E, bom, enfim, eu botei ele artista também com ponto de interrogação, porque, assim, uma perspectiva que eu tenho atualmente é que eu vejo o game design como uma forma mais de arte do que de ciência. Então, num sentido, assim, que... depois a gente até pode entrar nessa discussão que eu acho muito massa. Até agora teve um ponto, grandes revoluções aí sobre definições de mecânicas e tudo. Imagino que vocês sejam mais ou menos familiarizados com o termo mecânica, essas coisas assim, né, do curso.
Mas enfim, apesar de gostar de discutir a coisa de uma forma mais formal e tudo, no fundo eu vejo o game design como uma forma de arte, uma coisa que você faz e você vê na prática o resultado e não existe um absolutamente melhor ou pior, é tipo o público que você está tentando atender, a experiência que você quer produzir. Assim. Então, por isso, tipo, de tabela, eu colocaria ali, tipo, artista, mas é engraçado porque eu não considero tanto game designer um artista. Então, tipo, bom, você é game designer, que jogos você tem? Então, eu tenho um jogo lançado. Então, por isso que daí eu fico com esse tipo, ok, tem um avalzinho aí, que é o Fat Food, não sei se alguém já ouviu, tá até ali. Ah, é verdade, você jogou até Você jogou na Jam, inclusive? Foi na Hoje RPG Fest, eu acho. Ah, tá. Que é um jogo que, inclusive, esse é um ponto que o Arthur gosta que eu comente, que ele saiu de uma Global Game Jam aqui na PUC. Foi em 2013 a Jam, foi a minha primeira Jam, inclusive. E eu, tipo, foi um grupo, eu cheguei, tipo, pô, não conheço ninguém pra Jam, vou chegar lá, eu gosto de fazer jogo, mas eu não sei mexer com programação. Daí o Arthur falou, não, dá pra trabalhar com analógico. Daí eu cheguei, por coincidência, encontrei uma galera que eu tinha jogado 1 ou 2 vezes na vida, assim. A gente fez o grupo, montou, fizemos um jogo meio, tipo, ok. Daí depois um dos caras, tipo, se empolgou com o protótipo, levou pra uma editora daqui de Curitiba, que falou, vamos publicar e tudo, e daí publicou. Daí eu fiquei, tipo, caraca, publicou meu jogo, sabe? Tipo, que da hora, sabe? Tipo, é um jogo leve, é um jogo, tipo, simples, não é nada pretencioso. Então, tipo, eu não me sinto, tipo, nossa, game designer, sabe? Tipo, eu tenho uns game designers, assim, que, tipo... Até, se quiser botar, pra não fazer propaganda, eu sou muito fã de um cara chamado Vital Lacerda, que é português. Meu Deus, esse cara é tipo meu ícone de game design, assim, que eles fazem jogos absurdos. Então, tipo, sei lá, eu não me considero super game designer, porque eu não sei, não manjo de paradas no nível deles. Assim, mas fiz um jogo, então, pô, fiz o design do jogo, sou game designer, ok. Até o Jesse Shell fala que, tipo, todo mundo é game designer. Tipo, você já pensou numa brincadeira, você já pensou em alguma coisa assim, você é game designer, sabe? Então, eu gosto de, tipo, ter essa leveza nesse meio, assim, né? Tipo, sair um pouco de um academicismo, de tipo, você vai lá e faz e isso que prova o seu sucesso na empreitada. Enfim, além disso, daí em 2017, eu acho, ou 16, final acho que de 16, eu conheci e entrei para jogar. Não sei quem que já ouviu falar desta associação, que é tipo uma ONG, é uma associação socioeducativa. A gente trabalha usando jogos analógicos, então RPG e tabuleiros, para promover atividades de educação, também de entretenimento, mas o nosso foco é principalmente levar para abrigo de menores, salas de recurso, de enriquecimento curricular em escola pública, para tipo, produzir essa coisa da socialização, do raciocínio que os jogos trazem. E aí, pela Jogarte, que eu fiz a maior parte dos meus trabalhos como game designer, posso dizer assim, porque esse é tipo, o meu cargo lá dentro. Até porque foi interessante que eu comecei explicando jogos de tabuleiro, porque eu jogava pra caramba, conhecia muito jogo de tabuleiro, e aí a Jogarte começou fazendo eventozinhos, nada muito grande. Daí precisava de alguém para explicar jogo de tabuleiro, daí fui lá eu. Aí de repente precisava de alguma outra coisinha, daí eu fui lá e fiz. Daí foi escalando. Então, tipo, um dos projetos que a gente fez foi adaptar um jogo para cegos, que foi o Love Letter, não sei quem que já jogou conhece, né? Que a gente foi chamado no IPC, que é o Instituto Paranaense de Cegos, e eles queriam algum projeto com jogos analógicos, justamente porque era uma experiência tátil que poderia ser adaptada para cegos. A gente ficou tipo, caramba, o que a gente faz? A gente pensou jogos e tudo, e a gente escolheu esse por ser um jogo bastante simples, que você consegue, você tem que ter memória no jogo, isso é parte do jogo em si, então tipo, fazia sentido a gente ter um jogo com poucas peças que não tem muita informação ali, porque você tem que lembrar bastante informação. E a gente adaptou. Basicamente são tipo uns dominozinhos, se for ver, porque as cartas têm um poder especial, mas elas têm um número que é sempre o mesmo poder especial. São tipo 16 cartas, acho que no total. Então a gente fez isso, daí ao longo do tempo a gente foi... Esse é o protótipo final, né? Mas eles começaram com peça grande, daí tinha alto relevo, baixo relevo, fomos acertando isso. E no final a gente tem aquela parte que inclusive é para ter uma centralização no meio e os cegos poderem perceber onde que cartas já foram jogadas, esse tipo de coisa assim. Aí eu também já fiz alguns LARPs, que é todo um rolê, adoraria discutir LARPs, quem manja eu tenho... Lá nessa foto tô eu lá. Ah, verdade, aqui, no Ali Verde, canto ah, ali, sim, ó. Verdade, olha só. Aqui, está ali presente. Foi no anterior. Sim, acho que foi 2017. 17. Que basicamente daí começaram tipo, tem RPG, etc. Vocês fazem LARP, que é tipo Live Action RPG Roleplay, pra quem não conhece. É tipo um RPG que você atua. Só que tem, nossa, variedades. Então é uma coisa que a gente pode trocar uma ideia de paradas bem experimentais e artísticas no LARP. Os LARPs que a gente faz,
são mais como tipo gincanas tematizadas. Então esse aí foi tipo uma caça ao tesouro, depois se quiser... Você participou, né? Se quiser depois compartilhar a experiência. Mas assim, era um caça ao tesouro, só que ele tinha personagens temáticos dos mundos e não sei o quê. Então isso também é um certo game design, né? Tipo, é um jogo que foi tipo uma one shot, assim, mas faz parte, foi uma criação de jogo também. E aí, atualmente também, com o meu TCC em psicologia, eu fiz uma revisão bibliográfica sobre gamificação em psicologia, tentando trazer o que a psicologia, o que já teve de estudo sobre gamificação em psicologia. E cada vez mais estudando gamificação, foi interessante, esse trabalho me fez estudar gamificação, eu vi como gamificação é uma área extremamente interdisciplinar e como o próprio game design é uma área muito interdisciplinar e como ser psicólogo não é tipo, meu Deus, eu me formei, sei lá, em engenharia mecânica e quero fazer game design, que parece meio nada a ver, sei lá. Não, tipo, até é bem próprio, sabe? Tipo, pô, você tem que entender de comportamento de pessoas, você tem que entender de, tipo, sei lá, reações emocionais, modos de pensar, esse tipo de coisa. Então, também foi uma outra dessas aproximações. E aqui tem 2 oficinas de criação de jogos que atualmente eu conduzo na Biblioteca de Curitiba. E agora também no Museu Alfredo Anderson, que é um museu ali perto do Miller, né? Daí tem a turma infantil e essa aqui foi a última turma que teve, agora do semestre passado, que foi bem legal, porque teve bastante gente assim para o que foi. A primeira turma tinha, sei lá, tipo 4 pessoas, daí depois foi crescendo. E, enfim, eu tenho meu ponto, só passar bem rapidinho aqui, na verdade eu já jogo a bola pro Pedro. Mas atualmente o que eu vejo sobre... foi mal, eu só vou... Bem tranquilo, beleza. bem dinâmico. Eu falo pra caramba também, se me deixarem, meu Deus, podem me interromper. Mas enfim, que definição de jogo que eu uso até no curso? Eu trago sempre essa, não porque eu acho que é a melhor definição, mas porque ela traz um ponto que eu acho muito próprio e que eu justamente vou colocar aqui, que é a do Justin Shell no Art of Game Design, que ele coloca o jogo como uma atividade de resolução de problemas abordada com uma atitude lúdica, né? Playful no original. Né? E o playful vem de play, que é brincadeira, né? Por isso que eu puxo pro original, porque tem essa coisa que se perde aí na tradução. Mas ele coloca a brincadeira como uma manipulação que satisfaz a curiosidade, no sentido de que é algo que você está mexendo para descobrir algo. Então pode ser algo tão, sei lá, bobo quanto quantas vezes eu pulo uma corda, que é o exemplo que ele dá. Isso é tipo uma brincadeira. Agora se é tipo, você tem que pular mais cordas que a outra pessoa, ou vocês têm que... Quem parar de pular primeiro perde. Daí você já tem um problema ali, já tem uma estrutura de regras, digamos assim, para resolver. Mas assim, o ponto que eu achei interessante é que ele amarra jogo com curiosidade. E curiosidade, para mim, está muito amarrado com você querer aprender. Então, isso amarra o jogo com a educação. Porque o jogo é divertido porque você aprende, e aprender é divertido. E daí, há uma grande tragédia atualmente que aprender supostamente não é divertido, sabe? Nas escolas e tudo, você não vê a criança tipo, nossa, eu vou pra escola hoje, sabe? Tipo, mas a criança pira voltar pra casa pra jogar videogame. E sobre esses 50 anos aí que ele falou, a gente tem um livro inteiro sobre isso, tem aqui na biblioteca da gente, a Theory of Fun. É exatamente, o livro inteiro é pegando exatamente esse ponto. O quão a diversão está associada à aprendizagem e que hoje em dia a gente separou os dois, né? Inclusive esse livro aí o Arthur me emprestou, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, e foi muito importante, assim, pra mim, pra eu olhar e falar, caramba, é bem isso, assim, porque basicamente o argumento do cara é que aprender é uma necessidade biológica tão importante quanto outras, tipo, comer e dormir. E daí, tipo, essas necessidades fisiológicas, elas são prazerosas porque é para o organismo buscar fazer aquilo. E daí, por que aprender, por que aprender é prazeroso? Porque, você tem que aprender para se lidar com o mundo. Então, aprender, sei lá, a subir numa árvore, a pular. Então, todas essas competições atléticas aí, ele aponta que viria dessa otimização de um aprendizado de algo que seria bom para uma pessoa que precisa correr, pular, escalar, viver meio que nessa vida mais selvagem, né? Mas também isso se desenrola para hoje em dia, né? Aprender, sei lá, fazer contas, esse tipo de coisa. Só que aí até eu não sei como, tipo, meio que se perde, né? Até depois joga a discussão, né? Tipo, a escola tradicional, meio tipo conteudista e tudo, faz com que isso se perca um pouco. Eu achava super chato, tipo, a escola, assim, eu ficava, por que eu vou aprender isso que claramente eu sei que daqui a 5 anos eu vou esquecer? A professora, tipo, não, um dia você vai usar tudo. Hoje eu não lembro dos conteúdos de química, e daí eu fico, tipo, eu disse. Mas, enfim, eu me orgulho de ter esquecido que eu aprendi, que coisa. Mas, enfim, mas eu lembro de palavras complicadas que eu aprendi em cartinhas de Magic. E daí, tipo, eu super chegava pra minha mãe e perguntava, mãe, o que é especulação minuciosa?
E daí ela olhava assim, aquela criança de 8 anos, tipo, caraca, de onde você aprendeu isso? E era tipo uma carta de Magic que tinha esse nome, assim. Daí eu ia procurar, tipo, Magic aumentou muito o meu vocabulário. Tipo, tinha nomes bizarríssimos que eu ia procurar no dicionário pra entender. E então, esse é o ponto, né? E ali, ainda o que eu posso trazer na questão de psicologia é que o jogo, isso é baseado mais em análise do comportamento. Psicologia tem algumas linhas teóricas, eu não vou entrar em detalhes agora nesse momento, mas basicamente assim, o jogo ele pode ser entendido como um sistema de contingências, que é basicamente um sistema de delimitações que vai determinar comportamentos. Que isso são as regras. Então a regra ela diz o que você pode ou não fazer, e a partir disso ela também vai te levar ao que você quer e não fazer. Porque você quer fazer ponto, daí como que você faz ponto? Através disso e dessa forma. Então você cria um sistema claro de comportamentos e consequências. Tipo, se você faz isso, acontece isso. E é claro, e é firme e é consistente. Por mais que seja na sorte, você vai rolar o dado e vai ter aquele resultado aleatório, mas que daí 1 é tal coisa, 2 é tal coisa, assim por diante. Num desses podcasts que eu ouço, agora não vou lembrar qual, tem uma frase que me marcou muito, que é assim: o jogo é uma experiência social intermediada por regras. Então isso é bem particular, porque é uma forma, por exemplo, se eu tenho vergonha de falar em público, mas para eu ganhar os pontos eu tenho que dizer qual é a ação que eu vou fazer, eu meio que me obrigo a fazer isso, desligo das pessoas, faço somente aquele negocinho ali, então eu acabo ganhando essa habilidade, eu posso ganhar essa habilidade exato. através de interação sem consequências, tá ligado? Assim, ninguém vai pensar mal de mim porque eu disse que eu vou usar essa ação para fazer isso. Exato. Tá sancionado, todo mundo acatou. É bem isso, e muitos desses party games, esses jogos de festa, que você tipo, faz umas coisas bobas, tipo, sei lá, se alguém conhece o Dungeon Fighter aqui, já ouviu falar desse? É um jogo que você tem um dado e é cooperativo, né? E você tá tentando matar os monstros numa masmorra. É bem clichê o tema, mas a ideia é que o tabuleiro é um alvo gigante e daí você tem que pegar e jogar o dado no alvo. Essa é a versão básica, mas aí tem monstros que, tipo, medusas, você tem que jogar o dado com o olho fechado. Aí então você tem que botar o dado no nariz e, tipo, jogar o dado assim. Então, tipo, tem essas coisas engraçadas que acontecem. E sei lá, se uma pessoa tá, tipo, se divertindo genuinamente numa sala, botando um dado no nariz e jogando, assim, na mesa, e entra alguém e vai olhar e, tipo... Ok... Tipo, vai pegar e sair, assim. Mas, tipo, se você tá jogando, todo mundo vai, tipo, deixar... Faz parte, sabe? Foi acordado que aquilo é normal, sabe? Então é muito isso. E tem outra discussão, acho que a gente não precisa entrar nela agora, mas que eu acho muito importante também para isso, é que são as regras combinadas do jogo e as regras não combinadas do social. Sim, tipo, o não trapacear. Exatamente. O quanto eu posso estar jogando poker e jogar uma carta na sua cara. Sim, porque não tá na regra. Não tá na regra dizendo que não pode. Exato, então pode ou não pode. Então esse tipo de coisa bacana, mas acho que talvez... E aí as outras duas coisas que eu vejo que também é da onde vem muito, mas muito do meu prazer de jogar, que eu fui sacar isso mais recentemente, assim, por volta dos, sei lá, 20 anos, assim, que a minha mãe perguntava, pô, por que você gosta tanto de jogar? Ela nunca me repreendeu, mas ela sempre ficava, assim, muito impressionada, que, tipo, por um lado, acho que ela ficava muito feliz que eu gostava muito de jogar, porque a minha juventude, anos... Live Fast, Die Hard, sei lá, enfim, aquela trilogia lá do Marlon Brando, não sei se é o Marlon Brando, enfim. Mas enfim, aquela coisa, momentos, anos furiosos da juventude, eu ia, tipo, jogar sexta, sábado, domingo, virando a noite na casa dos amigos. Então minha mãe sabia que, tipo, eu não estava em casa, mas eu estava jogando, sabe, tipo, e daí ela ficava, caramba, mas como que você joga tanto? E pra mim, são duas coisas aqui que estão muito relacionadas também com a aprendizagem, que é, você pode errar sem problema no jogo. Tipo, não existe punição fora do jogo, se você não tá apostando nem nada assim. Mas, tipo, errar é parte do jogo. Se você perder o jogo, você vai perder o jogo. Você pode ficar meio triste, chateado, não deixar de perder o jogo, mas não é, tipo, ninguém vai brigar com você porque você perdeu o jogo. Se você faz uma prova ruim, você vai ser punido e alguém pode até brigar com você. O seu professor pode brigar com você e isso eu acho absurdo, sabe? Tipo, era a pessoa que era pra estar tentando te ensinar e daí, tipo, você cria essa coisa que você não... Tipo, errar é colocado como uma coisa muito errada. Só que, na verdade, não deveria ser assim. Para aprender, você não acerta de primeira. E você vai... Isso também é toda uma filosofia de game design, que é do fail faster, né? Do tipo, erre mais rápido, prototipe, e é isso. Você não vai... Não sei de quem que é essa frase, mas que game designers não fazem jogos bons. Eles fazem jogos ruins e daí vão melhorando os jogos. Porque é isso. Você não chega e tipo, pá, tá aqui o jogo fodão. Não, é tipo... Você faz um jogo, pô, ele tá meio bosta, e daí você vai mudando. Tipo, imagina que escrever é o mesmo processo, sabe? Todo o processo artístico é de refinamento. E o jogo, tanto o game design quanto o jogar, te dá essa liberdade de errar
E, sei lá, se você não tá numa comunidade tóxica de, sei lá, LOL ou qualquer coisa assim, ninguém vai te xingar que você tá jogando mal, né? E, inclusive, é um ponto muito interessante. Não, mas por que isso é tóxico pra caramba? Mas em jogos cooperativos, ou que eu tenho um time, a galera pode reclamar de mim porque eu tô jogando mal. Pode. Isso é Eu um acho que é ponto. mais presente, né? Mas, Acho que é por isso que eu detesto competitivo. e aí eu fiquei pensando agora que você disse, na maioria dos jogos competitivos, é suposto você perder. Sim. Tem 6 pessoas jogando, Sim, uma sim. vai ganhar, 5 vão perder. Então a probabilidade de você perder é maior do que a de ganhar. Você tá nesse universo pra isso. Exato. Tipo, e não é. Porque isso que eu acho legal, assim, quando eu termino de jogar, e às vezes eu perdi. Mas eu não fico tipo, pô, eu perdi. Às vezes, tipo, eu fico, nossa, caraca, tipo, eu perdi. A primeira coisa que eu me pergunto é o que eu poderia ter feito diferente pra ganhar. Tipo, será que é um turno a mais? Será que se não tivesse acontecido aquela coisa? E daí isso me leva pro próximo ponto, que é o jogo, ele é um sistema de feedback imediato. Isso é muito importante para aprendizagem, principalmente de um ponto de vista de condicionamento de comportamento, que é tipo, você aprende quanto mais rápido vem a consequência do seu comportamento. Então, tipo, no sistema de educação, você faz uma prova, você faz um trabalho, sei lá, daqui a um mês, se vier rápido, daqui a uma semana, você vai ter a nota. E às vezes é tipo, você tirou 8. Por quê? Porque não estava tão bom para você tirar um 10. Tipo, faltou informações. Tipo, mas faltou o quê? Isso sempre me angustiou demais. Assim. Tem professores que dão feedback melhor, mas sempre parece que fica muita coisa que você não sabe o que você tem que melhorar. E no jogo é muito claro, tipo, por que eu falei aqui? Eu não me liguei que tinha essa ação aqui que era melhor. Eu não me liguei que eu tava, tipo, numa progressão de economia no jogo que eu tava pra trás de um outro cara. E você consegue, tipo, sacar onde você tá errando e aprender. Uma validação disso muito óbvia é que sempre a segunda vez que você joga, você vai bem melhor do que a primeira. Né? Então, o aprendizado dentro daquele contexto do jogo, ele é muito claro, porque o segundo sempre foi melhor que a primeira. Só queria voltar um pouquinho naquela que você falou lá sobre o LoL e etc, sobre como que a galera reage. Eu acho que talvez isso tenha alguma relação com o fato de ser jogo competitivo, mas em equipes. Porque isso acontece muito, eu vejo mais em jogo de carta, porque é bem comum. Né? Não sei se vocês já viram em campeonato de truco, ou de pontinho, ou de canastra. Eu já vi a briga de sair no braço pelo menos umas 5 ou 6 vezes, e todas, 100% delas, foi entre parceiros de equipe e não entre galera de... não entre oponentes, né? Exatamente. Então, essa competitividade, ou melhor, um querer jogar culpa no outro, olha muito isso, são duas equipes, ele é cooperativo num contexto, mas é competitivo no outro contexto. E se você perder por causa da culpa do outro, esse grau de complexidade é que gera briga. Então eu já vi briga de família por causa de uma partida de canastra, que há 10 anos as pessoas não se falam, por causa de uma partida de canastra, que era 3 pessoas de um lado, 3 pessoas do outro lado, e entre a equipe eles brigaram. Nossa. Eu já ouvi histórias assim, felizmente nos grupos que eu frequento nunca rolou nada muito desse tipo. Até um questionamento que fizeram uma vez que eu achei super estranho, porque, tipo, completamente fora do meu contexto, é tipo, pô, você joga pra caramba, a galera não trapaceia, não sei o que, tipo, de amigos meus que, tipo, nunca não são de jogos. E você fica, tipo, por que você vai trapacear? Tipo, não tá valendo nada, tipo, e mesmo que tivesse, obviamente não é porque daí, não, beleza, tá valendo, então pode trapacear, mas, tipo, você entende por que a pessoa trapacearia, tipo, pra ganhar alguma coisa. Mas, pô, o jogo não vale nada, tipo, se você, tipo, vai jogar e alguém vê que você tá trapaceando e o jogo não tá valendo nada, é tipo, muito, nossa, uma vez eu joguei com uma pessoa que, tipo, você via que, tipo, não era na cara que ela tava trapaceando, mas sei lá, ela comprava uma carta e todas as vezes as cartas eram muito boas. E daí, tipo, sei lá, um jogo em 4 pessoas, então nem todo mundo tá olhando quem que tá com o baralho, sei lá o quê. E daí você fica, tipo, pô, é muito ruim a experiência. É tão ruim a experiência que, tipo, eu não quero mais jogar com essa pessoa, sabe? E não é porque eu perdi, é porque tava rolando uma coisa que não foi acordada no jogo. Jogos de tabuleiro que tem essas regras sociais. Exato. Jogos de tabuleiro que tem essa questão aí de equipes que se confundem, então tem o lado cooperativo, mas também tem o lado competitivo. Isso acontece também, essa colisão entre a galera, porque o professor falou, tem 6 pessoas e só uma vai ganhar e 5 vão perder. Esse mesmo sentimento tem no poker, por exemplo, e no poker eu vejo muito menos conflito do que na canastra ou no truco. Né? No poker não é várias equipes e a galera cooperando com a sua própria equipe. Então no poker também se tem esse sentimento de que são 6 pessoas e 5 vão perder. Né? Você já entra meio condicionado que a chance de você perder é maior do que de você ganhar. Dentro da minha experiência com jogos,
Eu não diria que necessariamente esse tipo de briga, esse tipo de coisas, elas emergem só aí. Eu acho que, de fato, quando você tem duas pessoas só, fica mais... não tem volta de 3, assim, se você está jogando... Eu nunca vi canastra de 3 contra 3, mas só porque eu achei muito peculiar. Mas por mais que as pessoas possam brigar nelas também, mas acho que quanto maior a equipe, menor é a chance de desentendimento direto, que não vai ser entendido porque não vai ter nenhum mediador, mas ao mesmo tempo maior a chance de ter muitas pessoas em cima de uma só. Então é uma outra dinâmica que pode ser desagradável. Você está jogando um jogo que é totalmente competitivo e aí tem uma das pessoas que é um jogador que é mais fraco porque é novato e entregou o jogo para alguém, é um tipo de desentendimento que pode acontecer na mesa para a pessoa. Você está jogando um jogo cooperativo, que nem o Arthur falou, e aí tem uma pessoa que cagou na parada, é um desentendimento que pode acontecer. Então, mas se você para pensar, todas essas esferas de desentendimento, elas são esferas em que o problema está dentro do aspecto social, não dentro do aspecto do jogo. Porque, como o Arthur mesmo disse, o jogo pressupõe a derrota. Um jogo de 2 contra 2 pressupõe que 2 vão perder. Um jogo de cada um por si pressupõe que só um ganha. Um jogo cooperativo pressupõe que, inclusive, na maior parte das vezes, os jogadores vão perder. Então, eu acho interessante de colocar aqui, assim, por mais que talvez possa haver essa questão estatística de jogos de duplas ou de equipes acabarem gerando mais conflitos internamente, eu não descartaria o fato de que conflitos podem emergir de qualquer tipo de jogo. Mas todos esses conflitos, eles não vão ser conflitos que vão vir da natureza do jogo. Vão vir da natureza do fato de que o jogo existe na nossa realidade e a nossa realidade não é isenta de conflito. Assim, eu nunca vi isso acontecer em partida de board game, mas eu já vi acontecer bastante em baralho. Só que em baralho tem duas questões. A primeira questão é que, mas é porque é um jogo diferente. Não é apenas um jogo diferente, mas as pessoas que estão jogando, o conjunto de pessoas que está jogando é diferente. Né? Então... às vezes é somente expectativa, né? Se botar aquelas pessoas que brigaram jogando truco para jogar um outro jogo. Eu vejo isso bastante em jogos online, tipo o LoL, que é a mesma coisa de você fazer um comentário maldoso na internet. E você não tem influência nenhuma na pessoa, você não vê a pessoa, então você desferir a sua raiva em cima dela, você não tem condição de resolver nada. Filtro é menor. Então você pode fazer o que você quiser e insultar a rodo. Você vai soltar a sua raiva, você não sabe o impacto que vai ter. Então você consegue ver muito isso. Também, por exemplo, logo que você não escolhe com quem você joga. Você não consegue jogar com uma pessoa desconhecida várias vezes para ver se ela joga bem. Os times são aleatórios. Então você pode estar jogando entre 4 amigos e uma pessoa é aleatória. E essa pessoa que não joga nesse faro, ele é um noob, uma pessoa que não sabe jogar tão bem, ou um noob. E daí o cara detona o jogo. Aí todo mundo fica puto e todo mundo dá rage em cima do cara e detona a partida e fica uma coisa bem tóxica. Realmente, a questão eu acho que o que você falou do acordo é muito vai disso, assim. Claro que tem o acordo de não seja um idiota, mas existe o acordo de todos nós queremos ter uma experiência boa aqui. E às vezes, realmente, a disparidade de nível entre uma pessoa e outra, de nível de habilidade com o jogo, vai gerar uma experiência frustrante. Eu tenho uma experiência com o jogo, assim, não tenho rancores com algumas pessoas, nenhum, mas eu já joguei Eclipse, que é um jogo que eu gosto bastante. Acho que as 6 partidas que eu joguei na vida, uma partida foi com pessoas assim que foram experientes, manjudas do jogo. E isso foi uma coisa que foi me frustrando. Eu não tenho vontade nenhuma de jogar Eclipse de volta com alguma pessoa que não conheça o jogo já. Porque eu já conheço o ciclo do jogo de saber um pouco mais do jogo e acabar ganhando porque a pessoa acabou fazendo umas decisões bocós. Não vou ficar bravo com a pessoa por conta disso. Mas isso de fato influencia. Que era, assim, eu não sou um babaca por não ter me divertido tanto e ter me frustrado um pouco na minha experiência. Mas eu acho que isso é muito uma questão de tanto a pessoa que sabe que joga um pouco pior, quanto a pessoa que sabe que joga um pouco melhor e quer jogar com pessoas que jogam melhores, quanto basicamente saiba o que você quer e saiba onde você se coloca. Eu tenho uma talvez falsa presunção, talvez não, quase com certeza uma falsa presunção que
metade das, acho que grande parte das confusões da internet, né, de jogos, a gente poderia resolver se tivesse um mediador, simplesmente para dizer, peraí galera, o que é que você quer dessa partida? O que é que você quer dessa partida? Eita, são diferentes. Que coisa, né? Porque às vezes eu entro numa partida, e aí jogo tabuleiro é a mesma coisa, com o foco de descobrir o que é o jogo, entender o que é, e tem uma pessoa que está querendo jogar para ganhar. E aí o meu tipo de diversão é diferente do tipo de diversão dessa outra pessoa. Eu acho que nem todo mundo tem claro que pessoas diferentes querem diversões diferentes. Sim, podem querer, né? Diversões diferentes. E isso tem que estar muito claro para quem participa do Círculo Mágico, né? Dessa situação aí. Vamos jogar, a gente pressupõe, mas a gente não fala que todo mundo quer a mesma coisa, mas quando começa a rolar treta, eu acho que tem que ter um adulto na mesa para dizer, peraí, galera, o que é que vocês querem? O que é que vocês queriam quando começaram a jogar esse jogo? Então, acho que só dizer isso já... eu acho que isso é uma coisa muito importante para as pessoas fazerem, que inclusive dentro do pensamento ali, no game designer analógico não tem muito o que fazer sobre, mas o game designer de esportes e coisas do tipo, cara, cria uma porcaria de uma sala ali, tipo a sala dos noob, a sala não tem sala casual, mas olha só, mas acho que não depende do cara ser novato ou não ser novato, depende do que ele quer se divertir. Por exemplo, eu me considero um jogador, entre aspas, eu não vou dizer que sou experiente não, vou dizer que eu não sou noob, por exemplo, jogando, no caso, o Overwatch. Mas eu não quero jogar profissionalmente, eu não quero jogar hardcore. Eu sei pra caralho jogar pra meio, pra caralho talvez seja demais, mas sim, eu quero jogar pra ficar tirando onda. Se o cara do time adversário vier pra cima de mim e der oi, eu paro de atirar nele, velho. Eu dou oi, boto uma barreira embaixo dele, vou pro outro lado, não sei o que, parar. Tá ligado? Eu não tô jogando ali pra matar as pessoas, ou pra, tá ligado? Eu tô jogando pra me divertir, e o meu tipo de diversão é bem específico. Então, se eu levar isso pro jogo tabuleiro, mesma coisa, tá ligado? Às vezes que eu vou jogar alguns jogos, e aí percebo pessoas jogando diferente de mim, na hora me dá raiva. Por exemplo, uma pessoa que quer jogar pra ganhar, uma pessoa que quer jogar pra sacanear os outros. E aí, por exemplo, eu me excluí dos jogos sociais. Eu não consigo jogar Werewolf, eu não consigo jogar Resistance, eu não consigo jogar Coop, eu não consigo jogar Catan, eu ainda tô limítrofe, tá ligado? Porque qualquer jogo que eu que tem esse tipo de interação social, eu sinto que eu sou prejudicado e eu, pessoalmente, eu me dou com isso. Então, simplesmente me excluí dessa esfera. Quando alguém diz, vamos jogar teu jogo, eu disse, não vou. Valeu, galera. Tá ligado? Não, joguem aí de boa, eu vou fazer outra coisa. Eu vejo isso bastante porque eu jogo futebol, jogo basquete. É o que eu ia mencionar. E eu ia colocar nessa questão de que às vezes você tá lá só para brincar, você vai jogar uma quarta-feira à noite, pô, você sai do trabalho morto, você tá ferrado, você tá... Só quer lá, tipo, tirar aquilo da cabeça, dar uma descansada, e aí, cara, você chega pra jogar, e aí tem aquele cara que, não, porra, tá na bola, porra, você não faz isso. E, cara, isso tá tão presente em tantos outros lugares, não só nos jogos de tabuleiro e não nos online, né? E cara, é tão complicado isso em qualquer esfera que mata, né? Qualquer tipo de experiência das pessoas. E no fim das contas, mesmo que esse cara não esteja agindo de um jeito legal quando ele faz a requisição dele, ele tem todo jeito de querer jogar uma partida para ganhar. E aí, só lembrando, né, a gente tem soluções dessas coisas também para jogos de tabuleiro, para RPG. Por exemplo, eu estava ouvindo um podcast há um tempo atrás que era um negócio que eu nunca imaginei fazer, mas quando a galera vai jogar um RPG que tem consciência, que tem temas sensíveis, por exemplo, pode ser um RPG que mexa em temas sobre violência sexual, ou sobre escravidão, ou sobre qualquer tema que seja um pouco mais sensível, a galera cria uma regra e avisa no começo, pessoal, se em qualquer momento alguém tocar nessa garrafa, a gente para a sessão na hora. Foi alguém que não ficou confortável porque a gente estava conversando. Podia fazer a mesma coisa no jogo de tabuleiro. Todo jogo de tabuleiro, à medida que acontecesse não sei o quê, se alguém não estiver confortável, toque nessa garrafa. Se a segunda pessoa tocar, a gente para, guarda o jogo, vai-se embora. Beleza? Ou a gente para e vai conversar sobre o que aconteceu, tá ligado? Mas dá pra criar essas regras sociais. É esquisito porque a gente não está acostumado, mas se a gente precisar, né, criar essa compreensão maior de que pessoas diferentes sentem coisas diferentes e querem coisas diferentes, eu acho que seria massa, né? Inclusive, um apontamento que tem um RPG nacional
que ele faz exatamente isso. É muito interessante que isso está nas regras mecânicas do jogo. Chama Arquivos Paranormais, ele é acho que de 2018, é bem recente até. É de um cara do no WhatsApp o print de ficha e etc. Sim, a ficha tem tipo um alienígena aberto, assim. Isso. E ele é tipo meio arquivo X e tudo, só que você pode jogar desde uma coisa meio Homens de Preto, meio zoação, até uma parada mais séria-zona, assim, e de conspirações e tudo. E ele tem uma mecânica que chama Protocolo de Segurança, que quando você está montando a aventura, que você monta meio que em conjunto, vocês colocam temas, tipo, esse aqui é nível verde, então tipo, isso pode. Isso é amarelo, tipo, por exemplo, você põe violência no amarelo, tipo, você pode dar um tiro e o mestre descrever que, tipo, tem sangue na parede, mas não vai, sei lá, descrever o cara sendo cortado por uma motosserra e vísceras e tudo. Então, tipo, e o vermelho, tipo, não falaremos sobre isso. E se qualquer pessoa, o mestre ou um jogador quebra essa regra, é obrigação dos jogadores falar, o protocolo foi quebrado, e eles têm que parar, quem fez isso tem uma penalidade mecânica, e daí você, inclusive se foi o mestre, ele também tem, e aí você tem que discutir o que aconteceu, assim, tipo, ele meio que dá uma, tipo, como falar sobre isso, assim, tipo, é interessante. Então, é que a abordagem de como que vai falar também tem, é bom se ela tiver algum tipo de mesa, citou o futebol, mas a gente pensar o futebol competitivo, o futebol profissional, que ele é ativamente mediado pelo juiz e mais pelos auxiliares, e agora o profissional tem o árbitro de vídeo, mesmo assim, e os caras entram na porrada tempos em tempos, né? Mas é que aí já se torna... Bom, tem uma escolha que vira trabalho, né? Tem que vira trabalho, que vira paixão, eu acho que aí já é quase uma outra escala, que a coisa toma uma competitividade, existe uma premiação envolvida, a sua vida está atrelada ao jogo, de fato. O seu sucesso da sua vida depende daquilo que está acontecendo. Tem gente que inclusive desclassifica isso como jogo. Que já não é mais, já é muito sério. Tipo, isso. Então tem algumas classificações de jogos que envolvem o fato de ser um sistema fechado. Então nada que eu coloco ali, ele pode sair e virar coisa da minha vida, e eu não posso fazer coisa da minha vida que influenciam diretamente aquilo ali. Mas a partir do momento que, se eu errar aqui, eu perco o emprego e perco a guarda dos meus filhos, então já não é mais jogo, é uma profissão. Eu joguei futebol americano por 10 anos. Que legal. No estado. Joguei campeonato paranaense e campeonato brasileiro. E aí viajava e tudo mais. Tudo saiu do bolso. Né? Mas assim, esse negócio de cobrança, por exemplo, a gente treinava, a gente sabia do nosso compromisso com a coisa, mas a gente treina, né, ainda, eu saí agora, acabei de parar. Mas assim, é um compromisso que o meu técnico, ele me cobrava, mas assim, é meio estranho você cobrar um cara que tá pagando pra fazer isso, sabe? E aí é uma coisa que eu fazia no começo só por hobby, mas aí virou um hobby que eu pago muito, e mas cobrado, parece trabalho. Falo muito isso. E a segunda frase vem aquilo que o professor falou, né? A diversidade do jogo fica no jogo. Isso pra mim é bem isso, mas o tanto que é engraçado. Quando que foi isso? Porque, tipo... acho que foi uma vez que eu tava ensinando um jogo num World RPG Fest, num evento lá, e daí eu tava, tipo, fui contratado num stand pra demonstrar e explicar a regra de um jogo que tava sendo lançado. E aí eu praticamente fiquei o dia inteiro lá explicando o jogo, e quando, sei lá, chegava uma pessoa, ou às vezes duas, o jogo era até 4, eles queriam ver mais jogadores, eu jogava também. E o jogo é muito legal, hoje em dia eu pego o jogo, direto e falo, esse jogo eu acho fantástico do ponto de vista de game design. Mas, meu Deus, eu não aguentava mais jogar aquele jogo, tipo, no final do dia, assim, porque é isso, quando o negócio vira obrigação, nossa, perde completamente, assim, o prazer de fazer o negócio. Vocês estavam comentando sobre onde acaba o trabalho, onde começa o lazer. Você pode pegar de exemplo as lutas. Eles começam as lutas, as pessoas se cumprimentam, tem a luta, independente de quem perdeu no final, eles têm que aceitar. Eles não podem guardar rancor um no outro. Acho que é o único esporte que eu vejo que tem respeito, assim, todas as que são bem organizadas, assim, você não vê que o cara fica com raiva depois. Agora no futebol brasileiro, às vezes você vê um torcedor se matam por causa de jogo. O jogo brasileiro é muito mal perdedor. É uma questão cultural mesmo. Eu acho que na verdade não seria o único momento. Você vai ver tênis, você vai ver... qualquer esporte que não tenha um grande fanatismo no país que você está lidando em questão. Existe esse sportsmanship, tipo, tem uma palavra por parada, entendeu? É espírito esportivo. Então, que acaba isso é um ponto de diversão muito
você para de praticar isso, quando você para de se divertir, vai ser uma coisa que te incomoda. Quando a cultura te dá aval de fazer esse tipo de coisa. E eu tenho o sentimento ainda que dá para, se a gente fosse esmiuçar mais, por exemplo, tem uma diversão que é a diversão por estar fazendo a coisa, o outro seria a diversão por você estar dominando a arte. Então, se eu vou fazer Kung Fu, tem uma diversão que é a diversão de eu estar simplesmente lutando com alguém. Praticando. Exatamente. Praticando não, lutando com alguém. O fato efetivo de eu estar lutando com alguém é divertido por si só. Não é pelo praticar, é pela atividade física propriamente dita. Ele acaba diretamente ali. Outra coisa é eu lutar achando, entre aspas, bom ou mal, bom ou mal, mas porque eu sei que dali eu vou ficar melhor. E aí eu sei que eu vou ser um cara mais competente. Tá ligado? Então, ainda, mesmo para a própria luta, eu acho que ainda teria, se a gente for para esmiuçar, dá para juntar um monte de coisa aí. Desculpa, só confirmando, esse é o teu último slide? Praticamente, assim, não preciso falar mais nada, é só explicar a foto aí se alguém não for referência, mas é de um filme que é de um livro que é o Matilda, não sei se já conhece. Mas aí, tipo, tem essa professora que é tipo o estereótipo do tipo aquela educação opressiva, inclusive tá escrito no quadro que tipo, você tá se divertindo, você não tá aprendendo. E é tipo completamente a ideia é o contrário. É justamente uma caricatura, né, disso. Mas, infelizmente, tem gente que hoje em dia você fala jogo educativo e a pessoa quase te fala isso. Ela fala, pô, mas o povo vai estar brincando na aula, implicando. Pô, não é pra se divertir aqui, sabe? E me dá uma tristezinha, assim. E daí, tipo, esse é um ponto, né? Que é do Theory of Fun, isso aí. E, eu coloco, sempre que eu falo coisa de game design e tudo, eu ponho essa foto no final, porque isso é uma coisa que eu acho peculiar, que, não sei quem conhece, mas esse aqui é Thoth, que é um deus egípcio, que dentre várias outras domínios dele, ele é o deus dos jogos. Mas o que eu acho interessante é que ele tem muitas outras associações, sei lá, eu deixo meio que só como provocação, assim, porque, tipo, por que jogaram tudo no mesmo balaio? Tipo, ele é deus da linguagem, ele é deus da ciência, da magia, da astronomia, tipo, ele coisas, assim, da escrita, e tá tudo no mesmo balaio dos jogos. Então, tipo, eu gosto de, tipo, colocar esse Deus do ensino, no final das contas. Exato. Então, eu acho bem interessante. Mas basicamente isso que eu tinha pra trazer pra falar e trazer, bater papo aqui. Só confirmando então uma coisa, né? O espaço aqui está reservado até a palestra, eu marquei até as 3 horas, mas o espaço está reservado até as 3h30. Então a ideia é a gente ficar conversando aqui, se eu tiver que sair, fica à vontade, mas também de boa. Agora são 40? 2h40. Bom, você quer acrescentar alguma coisa? Não, Posso dar uma Vai desviada no caminho? interrompendo que a gente Acho que dá ainda. Claro que sempre vai ter pano pra manga para falar do jogo como uma forma de educar. Mas eu acho interessante de colocar, assim, eu tenho... Não vou discorrer muito sobre, mas acho que na cabeça de qualquer pessoa dá para entender o envolvimento entre arte e educação também, de alguma maneira, sabe? A arte, ela tá aí para comunicar e a comunicação tá aí para passar ideias e passar ideias, ensinar, né? Parecido. E tem uma forma bastante, tipo, zero acadêmica, na verdade, que eu já usei, já fiz numa outra palestra que eu falei, só para introduzir o papel que eu vejo que existe de possibilidade, muito potencial, para jogos dentro de explorações artísticas. Eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar do Bandersnatch, da Netflix, que é aquele filme-jogo. Vocês já devem ter ouvido falar de livro-jogo. Vocês, se não ouviram ainda hoje, ouviram falar sobre LARP, que é uma encenação-jogo. Enfim, bem sinteticamente falando, eu, como eu disse, zero academicamente, dentro daquela coisa, uma forma, eu gosto de organizar as coisas na minha cabeça, e em um determinado momento da vida, como acho que quase qualquer pessoa, você pega e fala, nossa, cinema é a 7ª arte, quais são as outras 6? E daí eu fui pesquisar essas coisas, eu vi, isso aí é uma parada um pouco mais velha, assim, não tão velha, mas um pouco mais velha, que coloca o cinema como 7ª dentro de arquitetura, teatro, cinema e umas outras coisas. E aí tem quem diga que a fotografia é a 8ª arte ou é a 6ª, mas daí tem os jogos que estão em uma delas.
A HQ está em uma delas e os jogos, se eu não me engano, os games seriam a nona arte, né? Sempre excluindo os jogos analógicos aí, por quê? Mas eu tenho um jeito que eu organizei que eu acho bem interessante de pensar nisso. Pensando na arte como passar uma comunicação. Aí a gente tem qual é o veículo pelo qual essa informação vai ser passada. A gente tem o veículo visual, o veículo auditivo, o veículo não exatamente tátil, mas espacial. Você não necessariamente encosta numa escultura, mas ela é 3D. Então, beleza. Pensando... e o veículo verbal também, que seria texto propriamente dito. Então, apenas visual, pintura. Apenas auditivo, música. Apenas verbal, literatura. E apenas espacial, escultura. Aí a gente tem outras coisas que a gente pode pensar, que é a vertente de cada um desses 4, trazendo para o aspecto de alguém fazendo, relacionado ao humano diretamente. Então a gente vai ter o visual diretamente humano, a gente tem mais ou menos na fotografia. Não necessariamente, mas dá para flerta por aí. Porque a brincadeira do visual é que ele é um 2D obrigatoriamente. A gente tem o auditivo, necessariamente humano, a gente vai trazer o canto, mesmo que o canto esteja dentro da música, mas ele vai estar dentro disso junto. Um audiovisual, se você for combinar essas duas coisas, você vai ter o cinema aqui. Todas essas coisas que eu vou trazer, elas têm inúmeras combinações possíveis, com nome e sem nome. Então, por exemplo, você vai pensar o quadrinho, você vai colocar, é o texto aqui, é o visual aqui, e só, na verdade. É o texto e o visual desse lado. Mas aí você pode pegar um quadrinho com fotografia, e você tem formas humanas diretas ali. Mas enfim, só trazendo para o outro, o espacial seria a dança e o verbal seria o teatro, a declamação, a leitura. O teatro acabaria sendo uma mistura da dança. Mas a grande questão pega cinema, você consegue entrar e encaixar nessas coisas. Pega quadrinhos, você consegue. Pega qualquer uma dessas coisas que são colocadas entre as 17 artes que existem, tirando games, e você consegue. Pega games, você vai colocar no mesmo lugar que o cinema, se você fosse. Mas não, tem uma parada que tem ali que não tem em nenhuma dessas outras inúmeras coisas. Interação. Não é um espectador. Interação, porra! Claro que você vai ter vertentes de teatro interativo, você vai ter vertentes de dança interativa, você vai ter vertentes de algumas coisas. Mas todas essas coisas, se você para olhar, ela dança com alguma coisinha assim, que não está aqui. E isso não é propriamente explorado. E muito menos explorado, quando é explorado, não é exatamente visto de uma maneira artística, assim. Existe muito essa barreira entre o ator e o espectador. Ou não, o espectador ele vai interagir ali, eu vou chamar o espectador em um momento. Eu falo muito da minha experiência com teatro para falar disso, né? Mas isso não é propriamente colocar ele nas rédeas da coisa, como é quando você põe uma pessoa para jogar The Last of Us. Desculpa, eu não ia necessariamente só entrar nos games, eu já trago para os analógicos, que tem muitas possibilidades ali também, mas a experiência que você tem no The Last of Us, por exemplo, é muito mais imersiva do que a experiência que você tem num filme, porque você está ali tomando as decisões da parada. E o fato de você estar envolvido com as decisões e estar conduzindo o roteiro do negócio, te traz uma possibilidade de empatia absurdamente maior. Empatia, eu digo, envolvimento com aquilo, e no envolvimento aí você vai ter as tuas epifanias e os teus aprendizados com isso. Então, o jogo é arte, tá? E deveria ser mais explorado. Mas, para trazer alguns exemplos aqui, eu vou pegar aqui que eles trouxeram já. Você tem o Sword of Mind de tabuleiro? Não. Esse é fantástico. Sword of Mind acho que é um jogo que talvez você já tenha ouvido falar. Tem a versão de o original, né, digital. Acho que ninguém precisa discutir muito. Qualquer pessoa que jogou consegue enxergar aquilo como uma parada muito mais artística que qualquer outra coisa. É uma experiência que
passa através da empatia, do envolvimento com um conteúdo responsável, e enfim, não precisa ser responsável, né, para ser arte, mas... E existe a versão do This War of Mine para tabuleiro também. Existem alguns outros jogos parecidos? Poucos, mas existem. Você vai encontrar muito mais coisas que vão estar flertando com esse tipo nos RPGs, porque eles vão envolver interpretação e naturalmente vão ser um pouco mais aquilo que aqui. Outro sentimento nesse aspecto que eu tenho, né, só de por que mais RPGs do que jogos de tabuleiro, o meu sentimento é que o jogo de tabuleiro a gente pressupõe uma rejogabilidade. Eu vou pegar a mesma caixa, eu vou jogar, sei lá, 10 vezes. O RPG, você não pressupõe isso geralmente, né? Quando você joga uma aventura, você jogou uma vez. Dificilmente você vai jogar a mesma aventura uma segunda vez no jogo de tabuleiro. Então ele pressupõe que aquela uma sessão de jogo, ela tem um valor intrínseco próprio. No jogo de tabuleiro a gente fica com esse outro sentimento. E geralmente os jogos de tabuleiro que têm essa sacada de trazer uma mensagem muito forte, eles assumem esse pressuposto, que você vai jogar aquela uma aventura uma vez. E aquilo ali tem um impacto. Tem alguns que já estão conseguindo fazer diferente, sim, mas o pressuposto acho que inicial é esse da galera. Que a mensagem, assim, pelo menos ela vai se esvaindo, né? À medida que você vai jogando várias vezes. Não vai ser o mesmo impacto que a primeira vez que você joga. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Até porque eu também não, por mais que seja muito do teatro, nunca mergulhei tanto no universo dos RPGs, apesar de querer muito e estudar muito. E o GURPS inteiro e nunca joguei aquela bosta. Mas, enfim. Mas é um insight bem interessante de se colocar. Mas só para apresentar, por exemplo, o Fog of Love. Fog of Love tá aqui, né, para vocês conhecerem. É um jogo que vai ser jogado em 2. Ele tem a premissa de ser um jogo para jogar pelo roleplay. Tipo, ele vai ter as regras, vai ter a estrutura, você ganha ou perde, tem decisões que você faz dentro da mecânica, mas é pelo roleplay. Ele fala, tipo, cara, se você não for brincar de ser um casal que está se conhecendo, vai ficar meio chato, parado. Não é um jogo para você jogar pensando, esse ponto aqui, para eu ganhar lá. Mas ele traz essa experiência dentro de um jogo de mergulhar dentro de uma comédia romântica em que tem duas pessoas se conhecendo que têm aspirações a isso e aquilo, e vão tomar decisões X, Y e Z em determinados cenários e cenas que acontecem. Eu acho esse jogo fenomenal já partindo da grande premissa assim, de que ele é ainda mais aberto ao espectador conduzir a experiência do que jogos normalmente são. Porque você não está tomando só as decisões racionais para tentar ganhar ou perder a parada. Você está, inclusive, decidindo qual é o seu objetivo ao longo do jogo. Você começa com 7 cartas de destino aqui, ou mais, dependendo do cenário, e cada uma delas tem uma condição de vitória. No final do jogo você vai ficar com uma, e à medida que o jogo avança, você vai acabar eliminando algumas, dependendo das decisões das coisas que acontecem. Então você também vai decidir qual é o teu objetivo no jogo. Só não chegar. Quem conhece esse jogo, só para ter uma ideia? Tá, então, só para reforçar aqui, então, as cartas de destino são coisas do tipo, eu gostaria de ser um par romântico, ou eu quero ser uma pessoa que é a pessoa alfa da relação, ou o dominador no caso, ou eu quero ser... Então tem situações diferentes, tem formas diferentes de você expressar o que é que você quer que aquela relação seja. E aí, durante o jogo, a parte mecânica, tem situações que dizem, descarte uma carta de destino. Então, daquelas 7 cartas que você tem, uma que você não quer, você já corta, né? Então, ele tem uma parte bem mecânica, mas a outra é a interpretação a respeito desses temas. Ele é uma abstração mecânica que serve como base para as pessoas terem a experiência de brincarem de casal se conhecendo. E a experiência de brincar de casal se conhecendo, mesmo que nesse jogo não tenha o intuito, assim como o This War of Mine tem, por exemplo, porque assim, é claro que a principal, para mim fica nítido que a principal premissa desse jogo é trazer uma experiência gostosa para as pessoas. A principal premissa do This War of Mine é passar a mensagem de anti-guerra. Ele traz junto a questão de entreter e de envolver a pessoa naquilo, mas aquela é a principal parte do This War of Mine. Sem aquilo, ele não é aquilo. Esse aqui, ele não veio para te dar epifanias,
mas ele te conduz através de uma coisa e no caminho ele faz essas coisas naturalmente. Posso até fazer um apontamento aí do Desire of Mine? Eu joguei, assim, 2 rodadas com o Pedro mesmo, e ele é super longo, assim, tudo meio enrolado, mas, assim, pra mim foi o acontecimento do jogo, eu falei, caramba, sabe, tipo, isso muito extrapola a experiência de um jogo. Que ele tem, tipo, um livro grandinho, assim, que, tipo, você tem encontros, tipo, você vai, sei lá, sair pra explorar, e aí, tipo, rola uns dados, mexe umas cartas, abre a parágrafo 304. Você vai lá e lê uma coisa que acontece. Daí, tipo, teve um desses que era, tipo, a gente saiu, nem tinha muita escolha, que, tipo, vocês escutam, tipo, uma explosão perto, e daí vocês vão, tipo, ver, e tem, tipo, uma criança, tipo, uma menina pequena, que ela tá, tipo, no chão, chorando, e vocês veem, tipo, uma perna dela na árvore, tipo, uma parada muito gráfica, muito forte. Daí tem, tipo, a escolha, vocês querem, tipo, reconfortar ela nos últimos momentos, ou você quer, tipo, ignorar e, tipo, continuar. Daí a gente, tipo, olhou, e eu lembro de até pensar, tipo, pô, eu acho que eu quero reconfortar, mas eu tô vendo que provavelmente a gente vai perder moral, vai perder alguma coisa fazendo a situação. Mas ok, vamos fazer isso. Daí a gente fez, e daí, tipo, o outro parágrafo fala, tipo, vocês reconfortam ela e tudo, até que, tipo, ela morre, e é praticamente um alívio ela morrer, porque vocês não precisam mais ela sofrendo. Tipo, é muito forte, assim. E aí, tipo, não tem nada mais que acontece. Tipo, não tem perda de moral, você não ganha nada, tipo, só acabou. E daí eu fiquei, tipo, cacete, sabe? Tipo, ele te joga na cara pra você... Tipo, o que aconteceu, sabe? Eu tava jogando no tabuleiro, de repente eu tô, tipo, sabe? Tá jogando muito o jogador do personagem. É muito assim, foda. Tipo, não precisa de uma regra pra muito isso. O jogador já tá seguindo isso. E só um adendo, mais do que isso, a gente viu qual seria a outra alternativa quando a gente jogou. E a outra alternativa tinha a história de que vocês se afastam e ela morre lá, mas também não tinha nenhuma perda de moral. Ou seja, a decisão, ela não tinha nenhuma implicação mecânica no jogo. Porque não é o propósito principal. Foi bem foda. Trazendo já um pouco mais para essa conversa, só para colocar uma pulga atrás na orelha, até para não esquecer de comentar, uma coisa que eu me lembrei, em jogos digitais existe muito mais a possibilidade, pelo arcabouço de tecnologia, de você trazer experiências e sensações através do visual e através do auditivo. Além do verbal e qualquer outro, o espacial não, ainda. VR tá aí. Mas o jogo de tabuleiro em si, ele ainda, por estar ainda começando a flertar com essas coisas, ele ainda se escora muito, ao meu ver, no verbal. Então, os jogos que eles trazem essas coisas, em geral, eles acabam trazendo essas abstrações e imersões através do verbo, através do texto. Isso não é um problema, mas isso é um potencial inexplorado. Fica uma ideia. Além disso, uma outra coisa que eu vou colocar de potencial inexplorado que eu vejo nessas coisas aliás, não precisa se ater ao analógico no tabuleiro. O LARP, o RPG Live Action, ele é um negócio que ele vai ser, de certa forma, analógico e não precisa ser verbal. Pode ter música ou não, mas ele vai ter o som porque ele tem a experiência tridimensional de estar vivo num corpo. Então, eu vejo ele, pelo menos para mim, dentro da experiência e das coisas que eu pretendo conduzir com pesquisas futuras, até com o LOD, o LARP como uma fonte de potencial imensa. E tem muita coisa que existe e já acontece e a gente não conhece tanto. Então, ontem mesmo eu estava pesquisando em um site, você vai no Facebook e você procura LARP, você encontra algumas comunidades. Eu fui numa comunidade que foi, cara, Oi? Não, fora do Brasil. Tem um negócio que vai acontecer em outubro, que é um evento num hotel de 2 dias, que as pessoas vão, tem uma história conduzida, que as pessoas vão lá. Tem, tipo, no site tem toda a descrição de como tem as safe words, assim, pra caso, tipo, ei, pega leve, ou tipo, ei, não, vamos pode escalar, jogar mais pesado comigo, pode mergulhar mais na imersão, assim. Tipo, num conflito de briga, ou às vezes, tipo, sei lá, você supostamente você está fazendo o papel de um cara que tem uma esposa, e você não conhece ela, mas os dois personagens se conhecem. Aí você tá, tipo, meio com receio de pegar na mão, e daí ela, tipo, pode te tacar safe word, tipo, ó, tá tranquilo, tipo, pode fazer cafuné ou encostar em mim, não vou me sentir invadido. Enfim, tem uma série de regras que eu fiquei lendo ontem, até bem tarde por conta disso,
mas é que estruturam essa experiência, além, é claro, da plot que eles colocam ali no meio, dos objetos, da forma como os personagens se conectam, enfim, todo um rolê que não tem como dizer que não é artístico. É entretenimento? É artístico? É. E ensina, comunica, e envolve e traz experiências que você vai se lembrar pro resto da vida e vai fazer diferença na sua vida pessoal? Sim. Claro, depende de como é feito e do que diz. Mas só para recolher um pouco isso, a gente pode continuar, mas só para eu conseguir não me perder, essa ideia do potencial de explorar o analógico além de apenas o verbal, dentro da ideia de explorar jogos analógicos ou físicos, não necessariamente digitais. E a outra ideia, que daí é essa que vai para qualquer forma de exploração de jogo dentro de arte. Você vai ver, vou trazer alguns exemplos que são daí de digital de volta, porque é onde existe um pouco mais. Mas você vai ver o próprio Bandersnatch. Você vai ver alguns tipos de livro-jogo ou coisas de plataformas artísticas que envolvem jogo e decisão. Geralmente, elas vão estar falando numa metalinguagem. O Bandersnatch é super metalinguagem. Isso é errado? Não. Isso é muito legal que tem, mas chega uma hora que fica gasto. E é muito pobre que uma mídia com tanto potencial inexplorado se limite apenas a falar sobre ela mesma. Você vai usar a dinâmica das pessoas poderem tomar decisão sobre a história para você falar sobre o impacto de tomar decisões sobre a história. Porra, pera lá, tem tanta coisa que dá pra você falar na vida. Isso aí, você vê um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Sim, o que é legal. É legal você ver, por exemplo, Birdman, que é um filme foda que fala sobre a vida de ator. É legal você ver, tipo, sei lá, o Cisne Negro, que é mais ou menos a mesma coisa, só que é ir pra dança. Tem um monte de peça que é pra isso. Tem muita coisa muito maneira. Mas os filmes já conseguiram, né, por serem uma mídia maior, já conseguiram pegar e falar sobre coisas além do fato de atores fazendo filmes. Isso dá, por exemplo, imagine que tenha 10 jogos que tocam o mesmo tema e tentam fazer a mesma sensação ou passar o mesmo. Se você jogar um, depois na hora que você jogar o segundo, se você jogar aquele mesmo de novo, não vai ter. Não vai ter o mesmo impacto se você jogar de volta. Né? Se você jogar um outro que é muito semelhante, também não vai ter, porque ele já, você já teve aquela Red Pill. Né? Então, sim. Então é só essas coisas que eu advogo, assim, dentro da ideia de, tipo, pensem em jogo como arte, explorem essa ideia na cabeça e pensem em como daria, talvez, para extrapolar o verbal e para extrapolar a metalinguagem. Tô jogando pra vocês, assim, tipo, o que vocês já fizeram de projeto, o que vocês... Tipo, quem que tá fazendo o curso de Game Design ou que tá fazendo essa disciplina, o que vocês esperavam, que interesses vocês têm, assim, como jogos. A gente falou mais ou menos, tipo, do que a gente vê de potencial do jogo, como não só entretenimento, assim. Qual que são as coisas de vocês? Tem outra coisa legal pra falar ali, mas não, falem antes que depois eu vou demorar. Eu faço jogos digitais, só que daí no ano passado eu estava fazendo um jogo e a gente viu que para implementar a mecânica desse jogo, o conjunto de regras ele ia ser um pouco chatinho para implementar no computador. Aí a gente conversou ali por uma meia hora com a equipe, a gente falou, vamos fazer, sabe o que? A gente colocou no Google meia dúzia de imagens, imprimiu e a gente fez um protótipo no papel para conseguir testar, né? Aí a gente fez o teste e a gente teve que mudar algumas regras porque a gente viu que realmente não estava divertido. Mesmo para quem quer trabalhar só com o digital, o analógico ele entrega essa facilidade para prototipar. Né? Eu achei que ele dá uma... Você consegue pegar você consegue destilar, fazer aquela primeira camada de destilação, ou até saber se uma ideia nem vale a pena ser implementada, talvez não, né? Ou porventura mais adiante você detectar que aquela ideia é boa só para o analógico e talvez não fique tão legal no digital. Até não sei se você já falou da XCOM para eles, assim, que também é uma outra coisa que está surgindo. Acho que a XCOM, você pega aí, por favor. Foi o primeiro jogo que fez isso, se eu não me engano. Que é a interface. Foi o primeiro famoso, né? Ah, sim, eu não sei se teve algum antes dele, eu acho que até foi o primeiro. Porque enquanto é anterior a ele. Tá. Enquanto professor de TCC de design, eu estou muito acostumado a fazer esse tipo de crítica aos estudantes. Tá? É o primeiro que não sei o que eu fiz. Não, peraí. Diga que é o primeiro conhecido.
Porque pode ter um Porque protótipo. pode ter algum material e alguém vai ficar lá no Twitter dizendo não, o cara não Tá. sabe nada, disse que é o primeiro. Entendo. Mas ele é tipo, ele não é parecido com o videogame XCOM, ele é uma outra pira. Ele é cooperativo ainda, você é a equipe lá de operações, mas basicamente você tem que resolver eu não joguei ele, mas eu sei que você tem que resolver umas condições no mapa, mas ele tem um app que vai gerenciando as ameaças, e tem até um cronômetro real para você fazer atividades no tabuleiro. E daí tem esse app que tem uma parte digital, tipo, o gerenciamento das ameaças, às vezes são baralho de cartas, é um app, e depois tem o Mansions of Madness, como que é o nome do outro? Ele tem, esse aí especificamente, deixa eu só reforçar um ponto, ele tem algumas coisinhas interessantes que é o seguinte. O setup inicial, ele pode fazer aleatório, mas nada que eu não pudesse resolver no baralho de cartas. Só que uma coisa que ele faz é, ele pega certas condições do jogo, por exemplo, no final de cada rodada, você diz a ele lá, matou todos os alienígenas? Sim, matei. Deixou alguma nave em órbita? Ih, deixei 2. Não sei. Então você diz algumas coisas que você cumpriu. E baseado nisso, ele reorganiza o teu turno seguinte. Então, por exemplo, se eu deixar naves alienígenas em órbita, ele pode afetar meu satélite de comunicação. E aí, como é a representação de jogabilidade disso? Ele muda a ordem dos turnos. Então, meu próximo turno, ao invés de aparecer primeiro o cara que distribui o dinheiro e depois o cara de ciências para saber onde eu vou gastar, aparece o cara de ciências primeiro. E ele tá sem dinheiro para fazer. Ou você diz assim, eu vou gastar 4 aqui. Aí depois que aparece o cara de dinheiro, ele diz assim, você só ganha 2 de dinheiro. Putz, grilo. Agora já terminei 4, agora a gente vai ter que pagar por isso, agora, tá ligado? Então, essa sacadinha dele, né? Ele consegue mexer com o jogo relativamente fácil enquanto progride. No XCOM digital ele tem uma pegada dos turnos interagir, porque assim, se o jogador ele ficar o tempo todo só cumprindo missão e faz o básico da missão e ele não tenta explorar outras coisas, ele não tenta capturar um alien para botar ele no laboratório para estudar, você vai ficar fazendo missões, mas a economia que está rodando no entre missões, ela vai falir, ela foi projetada para falir, na verdade. Você não vai chegar no final do jogo, você vai chegar uma hora que ela vai falir, você vai ter que se dar um new game. A grande maioria dos jogos cooperativos hoje em dia, ele meio que usa essa mesma estratégia. Ele cria um sistema que, se você fizer o básico, a economia, o sistema, a roda das rodadas, ela vai se degenerar e você vai perder. Então você tem que fazer alguns riscos calculados para conseguir realmente voltar. Então todo jogo parte da pessimista que, se você fizer o básico, você vai se dar mal. E aí você tem que ser obrigado a fazer coisas diferentes. Aí você falou que ele trabalha junto o digital com o analógico. Talvez tenha alguma camada que, se fosse fazer puramente no analógico, fosse ficar complexo demais. Sim, pra tem. explicar ou pra gerir, né? Tem um jogo que é muito legal, porque assim, o XCOM ele saiu, eu não cheguei a jogar ele e tudo, mas ele me parece que talvez pudesse ser organizado por parte, não sei. Mas tem um jogo que eu acho muito legal, que foi o primeiro que eu achei que o digital não era só tipo uma gimmick, uma coisa tipo, tá de bonito pra vender. Ele realmente tinha uma função muito interessante, que é o Alquimistas, que é um jogo sobre tipo você misturar ingredientes e descobrir o que eles são. E aí o jogo sorteia uns tipo compostos ativos de cada ingrediente, e quando você mistura os ingredientes, você pega as 2 cartinhas e tipo, passa um scan da foto e ele te diz que poção criou. E baseado nisso tem tipo uma árvore de tech tree, assim, pra você ver e deduzir o que é o negócio, porque a informação é perfeita lá, você consegue deduzir. Só que você pode jogar sem o app, mas daí você precisa de uma pessoa pra só, tipo, gerenciar essa informação, que é, tipo, horrível, não vai ter uma pessoa que não vai estar jogando, você vai estar... Tua mãe que tá lá assistindo novela. Exato, Deu certo. Mas daí ela erra, e daí caga o jogo inteiro, né? Enfim, então, tipo, foi uma época que eu achei que foi muito da hora, mas o Space Alert também tem isso... sei lá... O Chronicles of Crime, pra mim, É verdade! Nossa, esse jogo é muito foda, você tem aí também, né? Agora é interessante ver que então no Chronicles of Crime você está resolvendo uma investigação policial, todo mundo está jogando junto, né? E você usa o celular para se comunicar com as pessoas da investigação. Por exemplo, eu escaneio uma das pessoas lá que eu já vi a cartinha dizendo que ela estava como witness do crime, depois eu escaneio o corpo e aí a witness começa a falar no celular dizendo: eu vi quando ela chegou aqui, ela já estava com a mão na barriga, estava sangrando, ela caiu no chão e assim, cessado. Então você usa isso para essa coisa. E aí teve um grupo de estudantes que eu pedi para jogar, e no final de 40 minutos eles entregaram o jogo assim, a gente não gostou não. Tem que ficar usando o celular o tempo todo. Claro, tá ligado? É isso que é legal. Mas eles acharam que ficou muito digitalizado. Que tirou a diversão do jogo do tabuleiro, entendo. passando ela pro digital, né? Então é essa opção. Isso muito específico também, né?
Eu particularmente achei fantástico, já comprei as expansões. Eu curti, mas eu tava até rindo porque eu via muito dessa crítica, e daí tinha uma galera tirando sarro falando que o nome de verdade dele era aquele. Tem uma galera às vezes faz Honest Board Game Names, daí eles tipo, pegam uma foto original do jogo e tipo, trocam o nome. E esse era Chronicles of QR Code Scanning. Porque você só faz isso, tipo, sei lá, 2 horas de fazendo isso. Mas é muito interessante a história, né? Mas na verdade o app, o que ele faz só pra concluir isso é interessante, tipo, ele tem um timer interno do jogo que tá correndo, então você sabe, tipo, é o dia, é a tarde do primeiro dia, logo depois, sei lá, do assassinato, coisa assim. Daí às vezes você tá meio perdido, meio boiando, você seguiu umas pistas, elas não estão muito funcionando pra nada, e foi aquela partida que a gente jogou. A gente jogou 2 casos, né? E eu achei muito da hora isso, a gente tava num momento meio de marado, tipo, pô, a gente já tentou isso, deu nada, já tentou isso, deu nada. O que a gente faz? A gente tava, tipo, pô, meio que o jogo tava morrendo. De repente o celular apita e um policial recebeu uma ligação que, tipo, o cara que a gente achou que era o suspeito, fadão que tinha desaparecido, aparentemente foi visto em um lugar super aleatório, a gente super sai correndo pra ver, e daí o cara morreu, e não sei o que, daí tipo, meu Deus, plot twist, só que tipo, foi uma coisa que o jogo jogou, assim, no momento, sabe? Eu fiquei, que da hora, sabe? Me senti, tipo, numa série mesmo, assim. Deus Ex bom, né, pra gente, nesse caso. Oi? Deus Ex Máquina bom. Exatamente. Mas chegou lá, botou uma solução. Tipo, eu não duvido até que o design daquele cenário fosse feito pra você ficar cheio de becos sem saídas, mais ou menos no tempo que dá aquilo, sabe? Provavelmente até essa ideia, sei lá. Dependendo, ele pode ser usado para imersão, pode ser usado também para colocar uma mecânica. Vou dar um exemplo que é absurdo, nem sei se funciona, mas vamos supor um jogo em que quanto mais pessoas jogarem ele, muda a mecânica que está rodando no app. Então, eu estou aqui e jogo com esses meus amigos. Aí eu peguei esse jogo e trouxe e joguei com outro conjunto de amigos. Então são outras pessoas, outros devices escaneando as crônicas do QR Code. Aí depois eu levei outras pessoas. Então, lá por aquele mesmo QR Code, ele sabe que um total de 12 pessoas já jogaram. Isso seria muito. E aí vai mudando como se fosse o jogo, não a parte analógica, mas a parte digital que está fazendo o gerenciamento. Ela vai colocando desafios diferentes, ou vai desbloqueando novas formas de montar o tabuleiro, etc. Que não precisam nem ter sido projetadas pelo game designer, porque quando ele lançou, ele jogou o mecanismo, e na medida que a pessoa vai jogando, ele pode ir projetando conteúdo adicional e fornecendo dele. Um evento mutagênico, né? Nossa, agora que você falou isso me parece um potencial muito, muito impressionante para usar para tipo um LARP, assim, sabe? Não exatamente de um caça ao tesouro, pra fazer interação entre histórias. Mas você tem um cenário e você pode interagir com aquilo e tipo, nossa, porque cada vez mais os resquícios das histórias anteriores. Exato. Porque o gerenciamento ele deixa de estar numa camada difícil. Já vou ficar assim na cabeça para dar ideia para estudantes de design digital criarem um aplicativo para LARPs. Nossa. Também para esse tipo de geração tipo, o mestre gera esses pequenos QR Codes e quais são os eventos, chega no evento e aí tem as... Alguém que já jogou LARP, alguma coisa parecida, porque eu acho muito interessante. Como foi a experiência de vocês, assim? Vocês participaram de LARPs grandes que se encontravam a cada, sei lá, mês, umas 2 vezes? Ou como que foi? Participei 2 vezes do By Night lá em Recife. Ah, legal. Mas no final das contas eu achei péssimo, porque eu não... Mas aí é questão minha, eu não gosto de interpretar personagens. Então toda vez que eu vou jogar RPG, dificilmente eu faço voz do personagem, tá ligado? Eu digo assim, eu tô falando numa voz braba, assim, assado. Eu não gosto de... E aí eu percebi que no LARP eu preciso disso, tá ligado? Eu não fazia, então... Essa é uma das partes mais divertidas, e dependendo de qual é o contexto, você tem que... Quando é organizado, assim, eu diria, moderação mais forte, você tem uma cartinha que indica o que você vai fazer, um modelo de como você vai interpretar. Tem uma certa, um evento que eu fui, que ele dizia que eu tinha que esticar os S's, porque o meu personagem ele tinha uma herança ofídica, assim. Então sempre que eu ia falar, eu tinha que esticar, assim. E cada vez que você ia cometendo alguma coisa, ia sendo anotado, porque tem um pessoal que está acompanhando. Então ia anotando todos os etc, todo o comportamento da galera, porque eles conheciam todos os personagens e etc. Mas claro, é uma interação só, um one shot mesmo. Mas foi interessante, mas é que a pegada era justamente só a interpretação. E como que foi essa experiência? O LARP que eu joguei não era exatamente um roleplay. Tipo, tinha uma galera que era vestido de medieval, essas coisas, mas era mais pra simular batalha mesmo. Swordplay. Daí
Foi interessante, eu participei algumas vezes, que era, acho que uma vez a cada 2 semanas, alguma coisa assim que tinha, que era aqui em Curitiba, daí... Era o Reinos do Sul, por acaso? Não, O Storm? não lembro o nome de cabeça agora. Deixa eu ver. Mas eu acho que parou já. Faz Que um ano? tempo. 2012? Nossa, faz tempo. 2011? 2013, eu acho, 2013, 2014, por aí. Tem um amigo meu que fazia, Chico Spencer e a Jane Vida. Eles faziam, levava quinhentos quintos escudos, no jogar a gente espadas tem e umas não sei o parcerias quê. com a galera. Eu cheguei a fazer essas armas também, só que não, acabou praticamente não usando. Usava uma, 2 vezes e parou um dia. Que pena. Porque atualmente, assim, pensando em coisas experimentais, o que eu mais tenho vontade de trabalhar são LARPs, mas montados, montar uma comunidade, porque assim, os LARPs que eu faço pro jogar, eu tava falando pro Arthur, eles nem são exatamente LARPs, essa coisa mais classicona, porque a nossa demanda tem que fazer um jogo que é de interpretação livre para um público que vai vir jogar imediatamente naquele momento. Ele é grande o suficiente, tipo, sei lá, são 20, 30 pessoas, não dá pra montar um personagem super detalhado. Tem que ser realizado em por volta de 40 minutos, porque tem o tempo do evento, e pode vir uma pessoa que, tipo, nunca nem ouviu falar de RPG na vida. E, tipo, meu Deus, como que eu descasco essa boca de gente? Basicamente faz uma gincana que põe um tema, uma história. Mas eu acho muito fantástico. Uma gincana RPGificada. Exatamente, tipo, é bem isso, a gente faz tipo, um caça ao tesouro com um tema legal, daí tem os NPCs e tudo, mas tipo, é um caça ao tesouro, tira o tema e um caça ao tesouro, não tem, os jogadores não chegam a interpretar tanto. Eu acho muito da hora essas interpretações, que é só por interpretação, a galera tem noção do que é interessante ou não fazer. E aí a gente volta para a questão que a gente estava falando lá no começo, do aspecto de você saber o que você quer e como você se diverte. Quando você não tem como fazer isso, quando você não tem como separar em grupos específicos, você acaba tendo que nivelar por baixo. Você vai deixar a experiência no mais raso possível para que as pessoas que estão querendo jogar profundo não quebrem expectativas com alguém que é raso no meio do negócio, e para quem é raso não se frustre com o rolê. Acaba sendo isso. Eu acho que o grande sucesso, talvez, se é sucesso, imagino que seja desses lives que eu estava pesquisando, como o de ontem, é porque eles realmente se propõem a ser lives internacionais, entendeu? Tipo, eles têm um evento que acontece uma vez no ano, que é tipo, cara, a galera de um monte de lugar da Suécia. Tipo, você pega e você vai pra lá pra viver aquilo. Então, realmente, você faz uma coisa numa escala enorme pra conseguir proporcionar pra galera que gosta daquilo. Apesar que até, como é que chama? Enobrecendo, tá aqui a palavra, mas prestigiando o cenário nacional, eu fui pesquisar, tem 2 LARPs mais ou menos tipo esse, se vocês quiserem anotar, eu coloquei um chama Imperium LARP, que acho que é no Rio Grande do Sul, que eles pegam normalmente uns feriados, acho que é 2 vezes por ano, e é tipo, sei lá, eles pegam às vezes um feriado de sexta-feira, coisa assim, e daí a galera tipo acampa numa chácara e o jogo ele corre o final de semana inteiro. Então tipo, você paga lá uma taxa que tem lá tipo a estadia até a comida, só que o que é interessante é que, tipo, por exemplo, você paga lá o dinheiro de verdade e daí ganha um dinheiro do jogo, e daí pra você comer de verdade no jogo, é engraçado, você paga com o dinheiro do jogo que eles te dão no restaurante de verdade que está dentro do jogo. E daí tem tipo um cardápio com nome de coisas tipo caldo élfico, não sei o que e tudo. Daí, tipo, tem sopa, tem carne, etc. Daí tipo, você não vai passar fome porque você tem aquele dinheiro lá, mas você pode até achar mais dinheiro durante o jogo e poder comprar mais comida de verdade a partir daquilo ali. Assim. Então é muito legal essa experiência imersiva total. Império com M. E daí tem uma outra que é, acho que de Santa Catarina, que eu esqueci o nome agora, não sei se é Reinos alguma coisa. Não, tem o nome Viu, na verdade. Viu? Eu acho que é Vital. É Vital, com T. Aliás, só um comentário que eu queria fazer, não quis interromper na hora. O Arthur comparou a Rio Grande com a Blizzard, o Vital Lacerda, vocês podem comparar com a Paradox, assim. Tipo, jogo pra estudar. Tá. A Paradox do Europa Aniversário. Teve uma hora que o professor fez, estava fazendo a comparação entre o board game e o RPG, só que era mais naquela pegada de entregar uma mensagem ou entregar uma informação. Eu queria citar uma outra coisa também que é interessante. Tem um grupo, o grupo de RPG da infância, a gente jogava desde 97, a gente jogava RPG, só que aconteceu que isso por 2008, 2009, cada um foi para uma cidade e aí não teve como. Mas a gente, faz uns 5 anos, a gente começou a reunir o pessoal uma vez por mês, religiosamente, a gente reúne e a gente percebeu que o RPG não serve mais pra gente. Porque a gente fica tempo sem se encontrar, aí a gente quer bater papo, etc e tal.
E aí a gente percebeu que o que encaixa melhor pra gente são os board games, mas mais especificamente board games com uma rejogabilidade maior, tipo Arcade Quest, por exemplo, você faz aqueles 6 ciclos lá. Tem um quê de RPG? A primeira você aprende, tem um quê de RPG, mas a primeira você aprende as regras, só que depois não tem discussão de regra, a gente pode continuar batendo papo sobre o que aconteceu esses dias enquanto está jogando, porque o aprendizado das regras já passou, o jogo está acontecendo, a mesa tá rolando e a gente continua batendo papo e jogando e fica lá. Depois terminou o Arcade Quest, a gente vai para Agrícola, que também é bem leve. Então geralmente esses jogos que depois que você aprendeu o conjunto de regras, você ainda pode continuar jogando, que ele não inspira, né? Ele não cansa. A gente tem um probleminha com isso, eu e o Lodge, a gente estava falando sobre. É que a gente gosta de conhecer jogo novo e ao mesmo tempo começa a bater aquela parada de tipo, eu quero jogar uma parada que eu já conheço pra curtir. Exato, eu quero perceber que eu tô ficando melhor no jogo. Tem jogo que não dá pra ficar jogando. Muitas vezes a gente jogou, por um tempo a gente tava jogando o Arkham Horror. Ele é muito pesado, ele é muito cansativo. A partida dava, sei lá, umas 6 horas, né? E aí chegava no final, tava todo mundo acabado. Aí tinha que dirigir, eu falava, cara, eu não vou dirigir pra voltar pra casa. Agora eu jogo no sofá e eu vou dormir no outro dia. Bem cedo eu acordo pra dirigir, porque não tem como dirigir depois de jogar uma partida inteiraça, 6, 7 horas. Sim, é demorado. Tem uma coisa que eu queria comentar antes de acabar. 2 coisas que eu me lembrei no meio aqui. Primeira coisa, acho que vou só dar uma pincelada, mas eu gosto muito do Stanley Milgram. O Stanley Milgram é um estudioso, um professor, um doutor lá que fez experimentos sociais. E tem um filme do Stanley Milgram que eu vi que fala sobre os experimentos sociais que ele propunha. E Stanley Milgram, M-I-L-G-R-A-M. E aí, eu acho, pra mim, que assim, jogos artísticos propriamente colocados dentro de uma situação específica, você vê o resultado que levou às suas ações, pode levar a epifanias, empatias, como eu falei, mas eu acho que isso tem muito valor social. Eu acho que isso pode ser muito bem utilizado em algumas esferas desse tipo. Então é só mais uma pincelada de ideia para pensar que assim, o estudo sobre o comportamento humano pode vir de uma experiência, uma dinâmica coletiva de jogo, mais ou menos assim. Exatamente, não, um L só. Um L só. Então é só essa pincelada aqui. E a outra coisa que eu queria colocar, que daí essa quase eu esqueci mesmo, mas que eu acho que é importante mencionar. É bem diferente de tudo que a gente estava falando aqui. Eu tenho pra mim que a experiência como game designer que eu tenho, a experiência como designer também, mas em específico com algumas coisas que vêm da ideia e de alguns princípios do game design, eu consigo aplicar elas em muitas coisas na minha vida e pensar como muitas outras coisas na sociedade poderiam ser aprimoradas. Se você for parar para pensar, lembrando daquela dinâmica que o Arthur, tudo que o Arthur falou no começo daqui, que todo jogo é uma experiência social conduzida com regras. Mais ou menos isso. Certo, mas toda experiência social que a gente vive na sociedade atual, ela tem determinadas regras. Então, tipo, isso é muito bem utilizado, é uma lente muito legal para se olhar para jogos, mas se você olhar para a vida inteira e para a forma inteira como a nossa cultura é organizada, isso acontece, isso existe no fato social da nossa vida hoje em dia. Então, enxergar jogos com esse olhar, enxergar a vida com esse olhar e aplicar alguns conhecimentos que entram no game design, como por exemplo, elegância de um jogo. Você pegar e enxugar regras para você fazer elas serem mais entendíveis, para tornar as experiências das pessoas mais gostosas quando elas estão aprendendo. Isso é um princípio muito importante na hora que você vai criar um jogo. Tem muito designer que assim, pega e o primeiro conselho que dá e fala, tipo, cara, no momento que você está criando o seu jogo, quando você está elaborando ele, você não vai estar olhando para que coisas eu vou ter que adicionar. Você
vai estar olhando para que arestas que eu tenho que aparar. Como deixar ele mais enxuto, para que as regras não entrem no caminho da experiência, do entretenimento, no caso da maioria dos jogos. A vida não é necessariamente feita para entreter, mas eu acho que simplificar as coisas está dentro do objetivo geral de qualquer tipo de organização. Será? Burocracia é uma grande evidência contra essas... É uma grande evidência contra, tipo assim, existem, mas assim, eu acho que todo mundo na sua vida pessoal, se você fosse pensar só em você, você gostaria de ter as coisas mais simplificadas. Se você parar para pensar na forma como leis são escritas, na forma como organizações são organizadas, na forma como dinâmicas sociais, como por exemplo eleições, são organizadas e feitas, se você aplicar conhecimento útil na hora de criar um jogo, na hora de você pensar sobre essas coisas, eu tenho certeza absoluta de que todos esses conhecimentos são muito úteis e muito bem aplicáveis nessas coisas. Então, eu só queria colocar esse adendo porque eu sei e tenho pra mim uma plena certeza de que tudo que eu aprendi como game designer e as coisas que eu penso em aplicar na hora de criar um jogo e refinar ele, são coisas que, cara, se políticos, se líderes tivessem esse tipo de conhecimento... Professores. Eu concordo muito. As coisas poderiam ser muito mais fluidas. Pra mim é onde eu vejo que há a interseção entre game design, psicologia e design. A parte do design eu posso estar falando bobagem, tem designers aqui, né, vocês me corrijam, mas é bem isso, assim, tipo, no fundo, tudo que a gente tenta fazer na sociedade é alterar um sistema que rege o comportamento humano, que é a mesma coisa num jogo. E daí, tipo, um exemplo bem concreto, assim, que até é de psicologia, de uma área de psicologia ambiental que não é de meio ambiente, tipo, ambiente. Então é meio que projeto de espaços. Que é tipo, tinha um gramado numa universidade e a grama estava sendo meio descuidada porque as pessoas pisavam muito na grama. E não era para pisar na grama. Tinha plaquinha, não pise na grama, mas as pessoas pisavam. Porque as regras não obrigam as pessoas, duramente. Né? E aí, o que eles foram os psicólogos estudar e o que eles basicamente fizeram? Eles perceberam que as pessoas estavam... passou. Foi bem isso, super simples. Tipo, o negócio era que era um terreno quadrado assim, daí tipo as pessoas saíam de um prédio que era aqui, precisavam ir em um prédio que estava aqui e aqui era grama. Daí o que as pessoas fazem, o que é mais fácil, que é pegar e cortar o gramado. Mas o povo queria que eles fossem pela calçada e fizessem isso. Daí o que eles fizeram aí, precisa de cientistas para falar, põe uma calçada aqui e daí ninguém mais destruiu a grama porque aqui não tinha grama, porque tinha uma calçada. Porque é isso, sabe? Daí, tipo, esse ponto de, tipo, você não pode obrigar as pessoas acho que esse é o grande ponto de regra, que é uma ficha que me caiu, assim, e que eu acho muito foda, que é você não pode projetar as regras para as pessoas seguir, esperando que as pessoas sigam ela à risca. Você tem que projetar as regras para que as pessoas tentem tirar vantagem das regras e daí, assim, elas se comportem como você quer. Porque é isso que as pessoas vão fazer, elas vão tentar tirar vantagem, não porque elas são maquiavélicas, malignas, mas tipo, nossa natureza é tipo, tentar fazer as coisas do jeito mais fácil, do jeito melhor, e às vezes burlar uma coisinha ou outra. Então, pensar como você induz o seu jogador e as pessoas no geral a fazerem o que você quer, apresentando regras, que elas burlem. E até mais do que isso, acho que na sociedade não sei se aplicaria assim tão fluidamente como se aplica no game design, mas uma das principais lentes que eu, como game designer, e crítico de jogos, quando eu penso em melhorias que jogos poderiam ter, uma das principais lentes que eu aplico na hora de enxergar essas coisas, para poder pensar melhorias de um jogo, quais são as coisas que as pessoas têm vontade de fazer nesse jogo. E aí você cria as regras que organizem e como é que é? Reward, qual que é a palavra reward? Remunerem as pessoas. Oi? Recompensem as pessoas. Meu Deus, eu detestaria ser remunerado. Faz muito trabalho. Recompensem as pessoas por fazerem as coisas que elas querem. Quando você está fazendo um jogo para entreter a pessoa, você quer que ela goste de fazer e não se sinta burra de fazer as coisas que ela está a fim de fazer. Um exemplo bem básico disso, assim, tem um jogo que é o Seafall, que é um jogo de exploração naval. E que você é recompensado por fazer a coisa X, a coisa Y, a coisa tal. Mas tem aquelas outras coisas que, tipo, por exemplo, cara, troca entre navios.
É um troço que faz todo sentido, né? Os dois atracam num atol, trocam bem aqui, trocam bem aqui. Essa regra não existe no jogo. Por quê? Ela quebra o jogo? Pera, não. Então por que não colocar o jogo que eu tenho, o Tal Long, nos betas dele, lá no começo, quando um dragão vinha e ficava de frente pro outro, nada acontecia. Só que as pessoas pegavam e falavam, agora ele morde? Por que não? As pessoas querem que isso aconteça. E você está comandando as regras. Pra Você duas não tá- uma, ou ele morre, porque ele está acostumado à cobrinha, né? Que quando um aparece, Ou ele morre. ou ele morre. Sim. E dependendo do sotaque, fica difícil de saber qual é. Eu ouvi dizer uma vez que os melhores insights são dados sem querer. Porque é aquilo que a pessoa queria ver no jogo, mas ela não vai falar, cara, eu gostaria que o teu jogo tivesse tal coisa. Fala, então tal, ele morde. Exemplo. Mas o designer tem que estar muito preparado. O Pra designer saber tem o que que ter que é, um olho. o que que é, exato. Pra não dizer, não, Filtrado. claro que não. Vira pra cá. Tá ligado? Não, peraí. Não, calma, é o meu jogo, eu decido. É uma ideia... Não, é não, minha, o melhor assim, exatamente, o melhor é você perceber que é o jogo do cara, tá ligado? É ele que vai pagar o dinheiro pelo jogo. Então por que não fazer uma coisa pra agradar ele? Se for o caso, eu faço 2 jogos. Eu tenho o meu jogo e o jogo do cara, tá ligado? Melhor ainda. O negócio é trazer à tona a ideia de que as regras, as coisas, tanto quando você está criando um jogo quanto quando você está pensando em sociedade, as regras são fluídas. Os objetivos não são as regras e seguir as regras. O objetivo está lá na frente. O objetivo de um jogo é entreter, passar uma mensagem, possivelmente. O objetivo de uma sociedade, de uma organização, é organizar determinadas coisas. O objetivo é não pise na grama. Faça essa merda, essa calçada aqui no meio. Tipo, pronto. Sabe? Você não tem o objetivo das pessoas passarem por aquela quina. Se o objetivo fosse aquele, isso não funcionaria. Aí você vai, sei lá, pensar em não fazer uma grama ali ou pôr a coisa no meio. Enfim. Mas é pensar no objetivo da parada para simplificar na grama. e fazer com que as pessoas sigam as regras para unir o interesse de todo mundo. Sobre a questão do Milgram tem uma coisa interessante, porque as regras no jogo eletrônico elas são sempre compulsórias. Você não consegue desviar da regra ou usar a regra de uma forma um pouco distorcida, porque ela está programada e a máquina não vai ser... Né? Mais ou menos, Tem variações, mas o ponto assim, no board game é muito comum de... Regra da casa. Regra da casa, um grupo de pessoas entendeu a regra de um determinado jeito. Pedro é o rei da regra. É porque que eu citei o Milgram, porque o Milgram ele ficava fazendo esses experimentos com as pessoas, e o experimento mais famoso dele é justamente o experimento da autoridade, em que ele colocava uma pessoa para apertar um botão, tinha uma janela, uma outra pessoa, um ator, fingindo que tomava um choque lá. Então, ele falava, você poderia, por favor, apertar para eu prosseguir com o meu experimento? Aí a pessoa apertava e o cara tomava um choque. Agora, por favor, aperte de novo. Não, mas o cara vai tomar um choque. E aí ele ficava testando formas diferentes para fazer isso. Colocando regras até que chegavam falando, você tem que apertar o botão, porque o general falou que você tem que apertar o botão. Aí a pessoa ia lá e apertava. Na verdade, ele estava colocando uma regra que a pessoa achava que não podia... que ela não podia desviar daquela regra, que ela achava que ela obrigatoriamente tinha que seguir aquela regra. Né? Claro que o objetivo dele era uma observação totalmente diferente, mas é que a gente está falando sobre... O objetivo dele era efetivamente ver o cumprimento ou não das regras pela pressão o experimento da obediência civil, né, que fala. Se tem alguma pessoa que parece que entende mais do assunto do que você tende a obedecer. Que ela sabe o que ela está falando, então beleza. E aí o que acontece? Isso por si só já abre um caminho para um jogo onde a mecânica seja, por exemplo, a flexibilidade das regras de acordo com como que o jogo está avançando. É infinito, só que ele fica limitado a como que você vai passar essas regras para a pessoa, como que você vai colocar essa regra no tabuleiro. Então, da mesma forma que o jogo de tabuleiro tem a liberdade da regra não ser compulsória como a tendência dos jogos, nos jogos eletrônicos, ele também tem a limitação da compreensão. Exato. Depende do jogador derrotar o jogo. Exatamente. Isso é um ponto bem interessante. Tipo, escrever regras é uma arte foda pra você fazer o jogo todo. Na hora que você pensa, na hora que você está escrevendo as regras, você tem que pensar em... Daí é super design, cara. É você fazer o uso de estrutura, hierarquia e redundância no lugar certo para você pensar a forma como a pessoa vai ler
tanto quando estiver aprendendo quanto quando estiver consultando um manual de jogo. É muito importante você ter essas coisas em mente porque você quer que o seu jogo rode do jeito que você projetou ele. Tem um vídeo interessante que eu acho que é um homem e os 2 filhos dele, né? Ele fala, ó, você tem que me ensinar a fazer um sanduíche assim assado lá, né? Só que vocês vão escrever... Peanut butter sanduíche. Isso, aí vocês vão escrever as regras para fazer esse sanduíche, vão me entregar e eu vou seguir as regras à risca. Né? Aí ele fala, pegue o peanut butter lá, a manteiga de amendoim e passe no pão. Daí ok, ele pega o pão, pega o pote e fica passando no pão, por exemplo. Aí ele fala, não tá do jeito que eu queria o sanduíche, mas é sobre a questão... Instructions not clear. Exatamente. As instruções não são claras. É daí que veio esse meme, será? Ou não? Não sei. Não sei, mas o vídeo é muito bom. Se procurar lá, Peanut Butter O vídeo vale a pena porque... Rules ou How to Make, exatamente esse negócio. Muito Que é bom. bem a pegada e como que você vai passar a regra pro jogador. O grau de complexidade disso. Às vezes talvez é tão complexo quanto montar as regras. Sim, É exato. o mesmo tipo de processo, né? É você criar um algoritmo para o cara executar uma ação. Eu ia comentar, Arthur, só ali, pelo menos aquele relógio, são 3h30, né? Isso. Daí, sei lá, eu até tenho Oficialmente, conversar. então, nós vamos parando por aqui, beleza? Quem quiser continuar por aqui ou puder ficar por aqui, a gente continua conversando algumas coisinhas, beleza? Mas eu queria então agradecer, né, ao Lodi e ao Pedro. Valeu, muito obrigado pela presença. Agradecer a presença. Tem sido bom para vocês. Já falo com a parede.